E aí, tudo bem? Essa aqui será a reprise da live que eu fiz com a querida Mariana, nutricionista. Nós vamos te ajudar a conquistar maior paz, maior equilíbrio e harmonia com a comida. A gente vai te ajudar a mudar a sua relação com a comida para tornar a sua reeducação, o seu processo de emagrecimento muito mais leve, muito mais fácil. Se você quer aprender isso, nossa, você não pode perder as dicas que nós vamos te dar aqui hoje. Combinado? Esperar ela entrar aqui e eu já vou colocar um filtrozinho esperto. Aqui, ó. Pronto, esperar a Maria chegar. Eu vou fixar o tema aqui da live e ter paz ao comer. Dicas para mudar a relação com a comida e emagrecer. Oi, Mari, vou te chamar. Vou só fixar aqui o tema. Aí. Vamos lá, boa noite, pessoal. Vou chamar a Mari aqui. Cadê? Onde que é? Aqui. Só aceitar. Olá, Alan. Quanto tempo? Espero que esteja tudo bem aí. Aí, querida. Oi, Tudo bem? Deixa eu só melhorar tudo aqui. bem, e você? Tudo ótimo. Aí, agora eu tô no ângulo certo. Ah, eu também. Você tá Tá me me ouvindo? ouvindo Eu tô de bem? fone? Eu Tô, também, tô te ouvindo super bem. Tô sim. Querida, beleza. muitíssimo obrigado, tá? Por você ter aceitado o convite, por você estar aqui para ajudar o pessoal, né? Eu sei que normalmente você está numa vida aí de nutricionista, de doutoranda, então tem sempre aquela correria, né? O tempo nosso hoje em dia é bem valioso, né? Só pegar um negocinho aqui antes Oh, que eu esqueça aqui. Então, muito obrigado, tá? Por você estar usando o seu tempo aqui para ajudar o pessoal, porque eu sei o quanto isso é precioso e valioso. Seja muito eu bem-vinda. Eu espero muito que a gente consiga fazer diferença pro pessoal aqui hoje. E como eu sempre falo, sinta-se à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, tá? primeiro eu queria agradecer, Rafa, seu convite por estar aqui. Falar de nutrição é sempre um prazer. A gente fala de. A gente vive a nutrição todos os dias, né? Ela está presente na nossa vida. Uhum. Vou falar um pouquinho de mim, então. Eu sou nutricionista, eu me formei na Federal de Viçosa, lá no interior de Minas. Depois me mudei aqui para Que Ribeirão Preto, delícia. agora eu moro aqui. Uhum. Ribeirão ganhou meu coração. Eu terminei meu mestrado no ano passado, agora sigo aí no doutorado. Um caminho meio árduo de vez em quando, mas cansativo, mas que eu gosto muito, né? No meu doutorado eu trabalho com gestantes, então esse acolhimento, eu avalio os bebês também, então todo esse contato é o que dá aquele ânimo para a gente continuar pensando, né? Já dando um gancho aqui no nosso papo, que as nossas escolhas alimentares elas vão sendo construídas lá na nossa infância, né? Com Então certeza. é aquele momento que a gente está com aquelas mulheres dando as orientações de alimentação, a gente não está falando só para ela, a gente está falando também para a saúde da criança. Então eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje para a gente estar falando desse tema. Eu agradeço muito, espero ajudar as pessoas que estão aqui com a gente para Massa. contribuir um pouquinho. Ô Maria, quanto tempo que você atua? Ó, eu comecei a atuar, vai fazer 2 anos, né? Que quando eu me formei, o que aconteceu? Eu já entrei logo, engatei logo o mestrado. Uhum. E como eu me mudei para Ribeirão Preto, ainda era tudo muito incerto, assim, a vida em Ribeirão, começando, fazendo a pós-graduação. A gente ainda, né, Sim. tinha acabado de formar, e aí me mudei para cá. E aí comecei a atender, tem quase 2 anos, então não é uma coisa recente. E eu trabalho muito com. Faço parceria com uma psiquiatra, então eu tenho muitos pacientes que vêm para mim já com essa demanda de melhorar a relação com a comida. E Sim. quando eles chegam para mim, já chegam com alguns preconceitos que a gente vai quebrando, né? A gente vai construindo ao longo aí das nossas consultas, das nossas conversas. Uhum. E, e aí tô nessa jornada, assim como você, eu falo que eu te conheci através de uma live, né, com uma outra pessoa,
E aí gostei do jeito que você trabalha, porque é uma nutrição que eu acredito, né? É a nutrição da gente quebrar esses preconceitos, que a gente já traz dentro da gente, e eu confesso que eu já tive, todo mundo já teve, né, na vida, assim, já teve alguma relação um pouco difícil com a comida. E eu acho Sim. que hoje a gente está aqui para desconstruir um pouco essa ideia que a gente tem. E enquanto eu estava pensando, né, quando você me convidou para a gente falar desse tema, eu fiquei pensando, final do ano está chegando, e final do ano é o ano que tem assim, vem a galera querendo fazer dieta, porque é verão e férias, ou Finalmente então também vai poder ir nas praias, né? Vai poder voltar a ir a festas, casamentos, formaturas. Então, aquele corpo que exatamente. ficou dentro do guarda-roupa por meses, né? A gente pode falar até por quase anos, né? Por conta da pandemia. Ele sofreu e as pessoas querem tirar esse estrago rápido, né? Em um mês, que a Por gente aí. sabe que não é bem assim, né? E uma outra coisa que acontece também, que a gente vê nos finais de ano, é aquela coisa que chega assim, ai, mas daqui a pouco vem o Natal, ai meu Deus, vai ter comida e vai ter. E as pessoas, ao invés de pensarem que vão estar vivendo um momento com a família, felizes ali, que é a ceia de Natal, que é um dia, ou que seja uma semana de festividade num ano que tem 365 dias, né? Então, as pessoas focam tanto no, ai, eu não posso, que esquecem de viver aquele momento, sentem culpa quando comem e a ideia não é por aí, né? Se a gente Não. pensar em construção de hábitos, a gente vai construindo ao longo do ano inteiro, não é em uma semana, não é em um mês, nem 2 meses, É, é eu, construção. eu amei isso que você falou, porque isso reforça, né? Claro que na pandemia. Claro que eu respeito todas as visões aqui, tá? Mas eu entendo que assim, a pandemia não sei se ela veio para isso, mas ela conseguiu é, mostrar em nós, expor em nós coisas que a gente não conhecia, que a gente tinha. E muita coisa passava no automático, muita coisa passava sem a gente nem se questionar, né? Porque olhava para os lados, via todo mundo fazendo a mesma coisa, praticamente. Então, como que eu me questiono? Se eu olho para o meu lado, todo mundo faz a mesma coisa que eu faço. Como que eu me questiono? É meio. Né, não faz sentido a pessoa se questionar. Então ela vai no automático. E você falando aí, né, do tipo, chega no final do ano, chega numa ceia de Natal, uma virada do ano, no Réveillon, talvez Carnaval, não sei como que vai ser. E as pessoas, elas, ao invés de elas focarem naquela data, naquela comemoração, o que é de fato o que a data representa, né? Não, as pessoas elas levam as suas preocupações e às vezes os seus anseios para o que ela vai fazer lá. Porque às vezes essa pessoa ela é tão, às vezes, indisposta, tão triste com a rotina dela, ela é infeliz com o corpo, com o emprego, com os relacionamentos, com a coisa, ela não se questiona, ela vai no automático. Só que isso tudo na nossa mente consciente fica ali, né? Acumulando. Como uma vez a minha psicóloga me disse, sua mente consciente era como se fosse uma lata de lixo. Você começa a colocar coisa lá dentro, vai dando super bem. Só que chega uma hora que o lixo chega na boca. A hora que esse Uhum, lixo chega na boca, ele começa a transbordar. E aí, sim. muitas pessoas estão nesse estágio do transbordamento. E aí, elas vão acumulando essas frustrações, essas, às vezes, tristezas, decepções, sem esperança de que vai melhorar alguma coisa e só segue. E aí, cria-se o que você falou, né? Preconceitos, crenças de que eu mereço, porque eu sofro muito, porque meu corpo não é legal, minha vida poderia ser melhor. Eu vejo pessoas com uma vida melhor que a minha, com o corpo melhor que o meu, com o relacionamento melhor que o meu, com a vida financeira melhor que a minha, e por aí vai. Aí a pessoa ela começa num ciclo de comparações de um monte de coisa, e olha Sim. só como que isso vai culminar onde? Na necessidade dela comer. Essa semana eu atendi uma paciente, a gente estava conversando muito sobre isso, que ela falou assim: eu gosto de todos os dias à noite sentar, ver televisão e pegar um pote de sorvete e comer. Só que ao invés de apontar o dedo e falar assim, olha, você não pode fazer isso todos os dias, eu falei assim, então peraí, vem cá. Quando você come, o que que você sente?
quando você come, no final do seu dia foi como? Foi estressante? O que que aconteceu? Ela fala, eu não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém, eu quero... Então, aquele Uma sorvete para fuga, né? ela é a fuga dela, né, naquele momento. E aí a gente começa a transformar a relação dela e não a comida em si. Eu falei com ela Uhum. assim, começa quando você for comer, tudo bem, come. Mas pensa o que que você está sentindo naquele momento, né? Vê o que está acontecendo com você. Será que esse sorvete vai resolver o seu problema? Ou ele vai continuar ali? Mas para que ela possa comer, porque ela fala assim, porque quando ela relatou para mim, ela comeu, ela relatou com sentimento de culpa. Ela já veio assim, olha só, eu comi, sabe? Aquela coisa de me contar como se ela tivesse feito a coisa mais errada do mundo. Eu falei, não, peraí, vamos melhorar isso daí. Por que você comeu? O que que acontece? O que que você sente? Aí você começa a melhorar a sua relação com aquele alimento. Ele está sendo uma Perfeito. fuga de um problema seu. Qual que é o problema? Ele, depois que você come, ele continua ali? Sim, porque no dia seguinte você tem a mesma rotina. Aí você consegue mudar. E aí depois a gente conversou de novo, ela falou assim, ó, eu já consegui, eu ainda como, mas consigo ter essa percepção. Eu tô conseguindo ver. Falei, é ali, Maravilha. o caminho é por aí, né? Então, essas relações que a gente precisa mudar com a comida, eu não gosto de falar assim, é que não pode comer. Não é o não poder comer. É o que você sente quando você come. O que está acontecendo com você quando você come. Todo mundo, ninguém é imune a emoções. Ninguém. Todo mundo se sente cansado, Se não tem todo emoção, mundo tá morto. tá, não tá? Então, assim, eu, por exemplo, se eu tô de TPM, numa semana mais agitada, às vezes eu quero um chocolate, aquilo me conforta, mas eu conscientemente consumo aquele chocolate, entendendo o momento em que eu estou. E eu como sentindo prazer por ele, feliz que eu estou comendo e não culpa de estar comendo. Perfeito. Então, Perfeito. é a mudança da sua relação. E aí não se torna algo ruim, é algo bom. E eu sei que por eu ter essa boa relação, por a gente construir a boa relação com a alimentação, a gente não quer todos os dias, não sente aquela necessidade daquilo estar todos os dias. Mas que quando eu tenho vontade de comer, eu vou comer. E aí você Sim. muda uma chavinha dentro de você para essa mudança dos seus hábitos, dessa construção, que não é de um dia para o outro. Ela é você se conhecendo. Eu estava conversando com essa paciente e falei com ela assim: eu sou o GPS, você é o motorista, eu te guio, mas é você que está ali pilotando. Se você sair da sua rota, eu vou recalcular a rota aqui junto com você, mas é você que está guiando. Então é É. você, nós nos conhecemos, nós É. sabemos o que, que a gente quer, o que, que a gente sente em relação à alimentação. E um outro ponto, né, que a gente até tinha conversado antes, é as chances que a gente dá para os alimentos entrarem na nossa vida. Ao invés de quando você quer mudar, você pensar em tudo que você vai excluir, Aham. você muda, você pensa em tudo que você pode incluir. Eu falo que a nossa mente é incrível, né? Então, a forma como você começa a pensar é que vai mudando os seus hábitos. E eu brinco assim também, eu uso. Se eu falar para você, não imagine um elefante branco, você está imaginando um. Então, essa negativa, tipo, não coma isso, não faça isso. É aquilo que você quer, você só reforça aquilo dentro de você. Então, pensa assim, não, eu vou mudar. Eu mesma, como nutricionista, recentemente, quando a pandemia começou, é que eu comecei a cozinhar em casa. Antes eu Uhum. almoçava no restaurante da universidade. Então eu tinha preconceitos com alguns alimentos que eu não comia. E aí, quando eu vim começar a fazer almoço em casa, quando tudo fechou, eu falei assim: por que não tentar mudar a forma de preparar? Por que não tentar incluir? Porque antes estava sendo, era a mesma coisa, mesma coisa, mesma Maçante. coisa. Falei assim, não, peraí. E se eu tentar incluir, e se eu tentar mudar? A gente vai se encontrando na nossa alimentação. E aí eu fui incluindo. Eu dou até um exemplo assim de quiabo, que era uma coisa que eu falava, meu Deus, nossa, não consigo. Mas é uma memória, e isso acontece também
uma memória que eu tinha da minha infância, que eu tava na casa de uma amiga e aí a mãe dela falou assim: "Não, fica aí para você jantar com a gente". Eu falei: "Não, então tá". Aí quando a mãe dela colocou o prato na minha frente, era quiabo. Eu olhei e falei: "Meu Deus, tá bom, vou lá". Quando eu comi aquilo, eu falei: "Nossa, que coisa horrível, não quero, não gosto". E aí criei aquele bloqueio e Que idade nunca que você mais eu tinha? quis. Ah, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E eu tenho essa Hum. lembrança tão forte assim em mim que nem assim, ah, minha avó fez, alguém. Não, pode ser da minha avó, da minha mãe, eu não vou comer. Eu olhava e falava, como as pessoas gostam disso. Aí, ano passado, quando eu comecei a cozinhar em casa, onde eu estava vendo um programa de televisão de culinária, vi fazendo e falei assim: vou experimentar fazer desse jeito. Eu fiz. Hoje em dia, eu como quiabo de qualquer jeito, porque eu comecei a Eu amo encontrar o também. meu jeito. Agora eu como, antes eu comia não. Mas aí eu comecei a encontrar o meu jeito de preparar. Então as pessoas também podem trabalhar por esse lado. Falar assim, ah, mas eu não gosto de abóbora. Tudo bem. Como que você não gosta? Você experimentou ela assada? Você experimentou em purê? Você experimentou? Você experimentou? E você vai incluindo na sua alimentação. E tá tudo bem também não gostar. Falar assim, É. não, eu experimentei e não gostei. A gente não tem que gostar de tudo. Mas experimentar e dar a chance a esses alimentos, nessa inclusão na alimentação, e não só pensar no, ah, isso não pode, isso faz mal, isso é ruim, isso aqui não dá certo. Principalmente eu falo que é a moda, né? Assim, ai, carboidratos, pães, não pode, arroz, meu Deus. Eu falo, gente, como assim? Né? Essas ideias distorcidas da alimentação, mas quando a gente vai olhar assim, cápsulas pós disso, daquilo e não sei o quê, nanana, tudo isso é ótimo, tudo isso é muito bem-vindo. Mas a Uhum. comida não, a comida não, a comida faz mal. Então, eu fico tentando entender como que a gente chegou nisso, né? Nessas ideias. E aí todo dia eu tento A mídia. desconstruir de alguma forma a mídia, Mídia. né? A E fico mídia. tentando desconstruir essas ideias, né? Eu achei incrível isso que você colocou, porque já começam as dicas. As dicas no sentido, isso que você colocou, eu acho muito essencial as pessoas pensarem sobre isso, que é algo que eu vivo batendo nessa tecla também, de uma coisa que passa sem você criar consciência sobre ela, essa coisa vai tornar a se repetir de uma maneira automática, sem você se dar conta. Então, esse exemplo, né, do comer o sorvete todo dia à noite, acho que é isso que ela fazia. Ela tinha emoções, só que as emoções passavam, como a gente diz, né, entra por aqui, sai por aqui, né? No caso, são emoções, não é ouvido, mas a metáfora é a mesma. E se ela não cria percepção, ela não cria uma consciência de como aquilo a afeta e de como aquilo pode não fazer sentido para o que ela está buscando para a vida dela. Entra muito no Carl Jung, né? Ele dizia, né? A frase dele acho que é: enquanto você não trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente, o que está nesse inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino, né? Porque você permite que coisas aconteçam e você nem se questiona. Você nem Uhum. se dá ao luxo, nem é luxo, né? Mas nem se dá ao amor, à atenção de perceber o que você está sentindo, né? Que Sim. tipo de emoção que está povoando nesse momento o seu coração, o seu interior e que tipo de pensamento que você está tendo, né? Porque aí os pensamentos, eles são chave. Por que são chave, gente? A Mari estava falando sobre emoções, né? Que todos nós temos. E ninguém tem a capacidade de controlar a emoção. A emoção é uma coisa pertencente ao nosso cérebro mais primitivo. Então, ela é uma coisa mais instintiva. E a gente não controla a emoção, mas a gente controla o que gera emoção. Por exemplo, pensamentos. E ela falou também mais cedo aí, o que você pensa, o que você enxerga, o que você acredita, determina muito, né, o tipo de resultado que você vai ter. Porque influencia diretamente nas emoções. Sim. Né? Então, se eu tenho um padrão de pensamento, eu sento em frente à televisão. Eu vi agora há pouco, acho que foi aqui a Ana, ela comentou: nossa, gente, faz muito sentido isso que vocês estão falando. Queria saber por que a comida é um escape para frustrações. Porque em algum momento da sua vida, você adestrou o seu cérebro a entender assim. A gente sempre faz isso, mas a gente não percebe, porque fica ali no automático. É só você parar para perceber, por exemplo, nossos avós,
nossos tios, principalmente, né, pais. Se eu parar aqui para pensar e recordar de momentos, eu lembro muitos e muitos e muitos e muitos momentos de final de semana em que eu via tios, avós e pais sendo felizes ao comer e beber. E quando você olhava para eles no meio de semana, eles não eram felizes daquele jeito. O que seu cérebro começa a associar? Nossa, comer desse jeito e beber desse jeito, eu consigo ser feliz, aliviar as minhas tensões, entendeu? É tudo por associação. Entra aí os exemplos, né? Inclusive para quem é pai e mãe aqui, vale muito a pena essa reflexão, né? Porque qual é o exemplo que eu estou dando? Porque aí eu consigo traçar e perceber, por exemplo, nossa, eu estou fazendo isso aqui porque eu vi a minha mãe, ou vi a minha irmã, ou vi uma prima minha quando eu ia visitar, ela fazendo algo assim. Eu acabei fazendo isso também com sorvete. Sei lá, às vezes essa pessoa ela pode chegar a uma conclusão desse tipo. Quando ela percebe, ela criou consciência. Uma coisa que eu criei consciência, eu tenho capacidade de modificá-la. E aí entra o que a Mari falou também. Modificar, você vai modificar um dia para o outro? Não, não vai. Mas o bom é que uma vez que eu crio consciência, isso começa a me incomodar. Isso começa a me trazer pensamentos diferentes. Eu começo a parar para perceber e enxergar a mesma situação de uma maneira diferente, né? Você sai do ponto cego que você estava, que você não enxergava nada, você passa a se dar a oportunidade de enxergar por outros pontos, então você sai daquela cegueira, e aí você pode testar novas coisas, né? E aí pode entrar alimentos, e aí pode entrar alternativas, né? Estratégicas para você ter, às vezes, a mesma sensação que você tem. Isso é tudo adestrado, gente. Por exemplo, hoje as pessoas às vezes Exato. olham eu fazendo exercício físico e falam, nossa, como que você consegue ter essa disciplina e tudo mais? Isso foi treinado, entendeu? Ao Todo mundo invés de eu pergunta me assim, treinar, como ficar você... na comida, ficar na bebida, ficar em outras coisas, eu me eduquei, eu treinei o meu cérebro para ter similar as emoções, os sentimentos que eu tinha com comida, com bebida, com outras coisas. Isso é um treino, só que Exato. tudo começou desde o início. Qual foi o início? Perceberam que estava errado. Eu bebia muito, por exemplo, fazia muito mal pro meu corpo, mas era uma coisa que tinha gatilhos anteriores. Eu comia muito também, muita porcaria, principalmente doce. Porcaria entre aspas, tá? Acho que vocês entenderam, porque tudo é comida. E, e eu senti as consequências ruins disso para o meu corpo. Até um ponto que chegou que eu comecei a trazer isso mais para o consciente. Falei, peraí, né? Se eu quero ser um adulto mais saudável, um idoso mais saudável, ter uma vida sem depender de medicamento, isso para mim é muito forte, né? Ter uma vida funcional, viver sem limites mesmo, a minha maneira que eu estou vivendo não faz sentido. Então eu comecei o processo de modificação. Mas essa dica que você falou aí, eu acho que ela é uma dica more, né? A gente vai falando outras coisas aqui ao decorrer da live, mas criar consciência abre porta para muita Sim. coisa mesmo. E isso que você falou, as pessoas ficam assim, como você faz atividade física todos os dias? É uma construção, é diário, todos os dias. Aí, até que aquilo vira rotina, até que você sente falta, até que aquilo te traz. Porque, assim, o exercício não é para ser ruim, a alimentação não é para ser ruim, não é para É, você olhar para aquele prato e falar, ai, nossa, é isso. Porque as pessoas associam comer frutos, verduras, legumes, ter essa alimentação variada, tipo, ai, dieta. Não. É o habitual, é o do dia a dia, fazer atividade física também. E aí eu sempre tenho esse questionamento. Nossa, como que você faz todos os dias? Eu falo assim, às vezes eu respondo assim, não sei, porque foi uma construção, não tem uma coisa que eu falo assim, ó, faz isso que você vai conseguir pode fazer ir falando aí atividade que eu física só vou todo abrir a dia. porta aqui que o cachorrinho tá querendo sair. Tá. Não tem uma coisa assim, ó, faça isso aqui. É assim que você vai fazer atividade física todos os dias. Não. Você vai se encontrar, é mais uma vez, eu falo que tá dentro da gente as mudanças, né? Veja o que você pode fazer, se comprometa com o que você consegue fazer. Eu, quando comecei eu voltei, né, recentemente a fazer atividade física depois que as academias reabriram, a fazer na academia. Uhum. Então, eu comecei e falei assim: eu vou 3 vezes na semana.
Só que aí na primeira semana, eu já, sem me cobrar, eu já consegui ir 4 dias. Na semana seguinte, eu consegui ir todos os dias. Depois eu consegui ir no sábado. E aí eu fui entender, eu falei, ó, dá pra fazer, nó, aqui. E aí você vai se ajustando e aquilo vai entrando na sua rotina. Mas só para voltar numa coisa que você tinha falado, que eu acho super importante, sobre essa alimentação na infância, o que que acontece? Na nossa infância, nós temos uma consciência de fome e saciedade muito bem estabelecida quando nós somos crianças. A gente recusa, faz assim, não. Mas Aham. aí os pais acabam assim, mais uma colher, não, só mais um pouquinho, vamos raspar o Fica prato. mais forte. Se você comer, eu te dou a sobremesa, a recompensa. E Sim. aí vai construindo aquilo que a gente estava falando de se eu como, tem alguma coisa feliz. Se eu comer mais, eu vou ganhar alguma coisa. Você vai tendo ali uma. Você vai incentivando, às vezes, a criança a sair desse limite dela por um reforço positivo. Toma que você ganha. E a gente vai crescendo com isso dentro da gente. Com E certeza. depois, quando a gente chega na vida adulta, é o contrário. É assim, para de comer, porque você tem que emagrecer. Aí vai ao contrário, né? Aí, pais que estão aí ouvindo, a criança, ela tem consciência quando ela está satisfeita. Qual que é o pai tem que oferecer. Se a criança comeu ou se ela recusou porque ela não quer mais, ela fala assim, você pergunta, você está satisfeito? Estou satisfeito. Agora, não é para falar assim, não, só mais um. Se você comer, a gente vai passear. Se você comer, a gente vai fazer isso. Porque esse reforço positivo, lá na frente, vai fazer uma diferença muito grande. Porque aí vão se tornar adultos que vão ter que mudar esse pensar. Não, agora eu tenho que trocar, eu não posso comer para aliviar alguma coisa ou ganhar alguma coisa. Aí a gente muda essa ideia. Então, quando nós somos crianças, nós sabemos muito bem, a gente tem consciência do nosso comer. Aí, quando a gente se torna adulto, quando isso não é bem construído, a gente tem dificuldade. Claro que não é somente por isso, né? Na vida, a gente vai passando, coisas vão acontecendo, hábitos vão sendo criados, emoções, né, por conta de coisas que vão acontecendo na nossa vida, influenciam. Mas se a gente parar para pensar, quando lá na infância você ajuda essa criança a entender assim, não, eu estou satisfeito, não, eu não quero mais, que isso é respeitado, quando ela se torna adulto, isso vai ser muito mais fácil para ela, Sim. mesmo que ela seja exposta a algum sentimento, a algum problema, alguma coisa, ela vai conseguir entender que comida é comida e a emoção dela é a emoção. Claro que não é uma coisa fácil da gente conseguir. Mari, que tá normal. Será que ela sai? Aqui tava normal. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ou foi minha internet aqui? Aqui tá normal. Deixa eu só fazer um teste aqui na internet. Tá normal aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém confirma aí pra mim, por gentileza. Tava normal aqui. Voltei. Você tinha Tinha travado? travado? Tinha, Aqui travou tá para mim. normal. Aqui Ah, tá normal. não, mas tá bom. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas enfim, Você falou para de conseguir ter a consciência de que a comida é a comida, a emoção é a emoção. Isso nem é sempre fácil de ser feito. isso, mas que esses hábitos eles vêm sendo construídos ao longo do tempo e para quem é pai, quem é mãe aí, começar a ter essa consciência com as crianças também. Eu falo muito desse lado das crianças por trabalhar também com gestantes, né, de estar voltado Uhum. para esse lado,
mas que quando a gente tem esse processo já na infância, quando se torna um adulto, a gente tem isso mais fácil, da gente conseguir identificar essas emoções, né, diferenciar tipo, emoção, alimentação. Como eu falei, nós não somos imunes, vai ter aquele dia que você vai falar assim, nossa, hoje queria comer aquela coisa para te reconfortar, mas que isso não seja todos os dias e que não seja uma fuga do seu problema, porque ele vai continuar ali, ele vai É, continuar existindo. é importante criar alternativas, né? Quando a gente consegue criar alternativas em que nós consigamos sentir algo similar ao que a gente está buscando ali com a comida, por exemplo, conforto, né? É que às vezes a gente segue tanto no automático, tipo, eu vou comer, eu vou beber isso, para sentir o conforto. Uhum. Só que se eu parasse e perguntasse, o que é que me traz conforto além de comer e beber? O que é que pode me trazer? E aí entra um processo que algumas pessoas, isso depende muito do histórico dela, né? Porque tem a questão isso que você está falando, de como ela foi acostumada, de qual processo que ela passou a criar de preconceitos ou crenças, né? Que isso dificulta para ela. Mas é um processo de desapegar. Não sei se existe essa palavra, né? Desapegamento. Mas você vai desapegar de você ter sempre aquela sensação com aquela comida ou com aquela bebida. Porque necessariamente para eu fazer outra coisa, eu preciso aceitar que eu não vou ter aquela sensação com aquela comida, com aquela bebida hoje. Só que tem algumas pessoas que, pela crença que criou, do tipo, inadmissível. Eu, tendo uma semana como eu estou tendo, não comendo bebê, ela não consegue ver nexo, ela não consegue ver sentido naquilo. Porque às vezes ela viu o pai e a mãe fazendo isso. Porque às vezes ela trabalha com pessoas que vivem falando disso. E aí entra a influência social. É o principal fator. Claro que pode ter outros aí, que inclusive podem entrar na área da psicologia, que não é a nossa área, mas tem essa influência social muito forte. E precisa haver uma coragem mesmo para desapegar e sentir de outra maneira. Porque quando você se abre para o que me gera conforto, o que me gera um descanso que eu estou querendo buscar, o que pode me gerar? E aí eu me abro para essas novas alternativas. A gente estava falando sobre novos alimentos, né? E também novas alternativas para eu sentir algo. Isso é muito relevante. Isso é muito importante porque quando eu começo a fazer isso, começa a acontecer uma coisa muito importante no nosso cérebro, que ele começa a associar que tipo, então eu consigo ter isso assim também? Eu não sabia. Eu achava que era só comendo ou bebendo isso. Então você deu para ele o quê? Uma nova rota para ele. Rota eu quero dizer rota mental, tá? Para ele pensar em coisas, lembrar de coisas, querer fazer aquela coisa. Por isso que precisa haver um desapego. Um desapego de Sim. tudo bem. Eu não vou ter essa sensação hoje comendo ou bebendo, mas eu vou ter ela assim. E aí eu me abro para novas coisas. Porque tem gente que está tão apegado, né, que não quer desapegar, que fala, não, que bobeira isso, não tem tempo para isso. Não, mas isso é coisa de adolescente. Não, mas isso é coisa de criança. Não, mas isso não sei o que tem. E aí fica apegado a que precisa ser a comida, precisa ser a bebida. E a gente precisa trabalhar esse desapego. Porque só assim a gente tem uma experiência nova, o cérebro vai fazer associações, e aí na hora de eu decidir novamente, tô precisando sentir conforto, descanso. O que eu faço? O que eu posso fazer? Que leque de possibilidades que eu tenho? E aí, se você só tem comida e bebida, aí fica difícil. Não acha? Sim, sim. Você não consegue pensar em outra coisa. Por exemplo, É. eu não sei se foi você que trouxe isso, né, no seu Instagram, que é assim, se você tá com alguma coisa, algum problema, ao invés de ir lá e descontar na comida, você vai fazer outra coisa. Vai tomar um banho, vai ouvir uma música, São alternativas. desvia. Outra alternativa, que você vai também se reconfortar de alguma forma, sem ser pela comida, né? Sem ser. Mas pensando, né, que hoje a gente está falando sobre essa relação com a comida e o emagrecer, pensar também, a gente falando das emoções, mas o pensar também que quando você comer,
tudo bem você comer. Uhum. E que quando você melhora a sua relação mesmo, porque o que eu vejo acontecendo? Aconteceu alguma coisa e eu quis comer, ou não aconteceu nada e você simplesmente comeu alguma coisa. Sim. No momento seguinte, ou algumas pessoas acabam comendo certos alimentos com culpa, ou a pessoa ela vai comer e depois vai querer se restringir assim 100%, que não Sim. vai dar certo. E aí tá o problema, quando a gente fala sobre a relação com a comida, a gente fala tanto você se relacionar com a comida emocionalmente, quando você tem alguma coisa e essa comida, ela é sua rota de fuga, então é uma coisa que a gente falou, mas se a gente parar para pensar também, o você comeu, como você lida com isso depois. Sim. Bem E importante. hoje a gente vê que muitas vezes a gente come, por tudo isso que a gente conversou, o comer socialmente, chegar no final de semana, você tá cansado, você fala, não, eu preciso comer, e você não encontra outras rotas, isso acontece. Mas acontece também da gente comer e no momento seguinte falar, me arrependi, agora eu vou restringir. Isso vai virar um ciclo, porque a gente tem que começar a entender que eu comi, tá tudo bem, depois vida que segue, vou continuar, vou voltar para minha rotina, vou voltar para minha alimentação. Então, são duas coisas que a gente pode estar falando aqui, que a gente está avaliando, e que eu acho que também o depois do comer, porque aqui a gente fala emocionalmente, para a gente ter essa consciência, vou comer, não vou comer, o que eu estou sentindo, mas o depois de comer também, que eu acho que também entra nessa relação com a comida, né, que a gente está trazendo aqui. Como eu me sinto depois de comer. E eu sempre penso que a relação com a comida no depois de comer, ela também é extremamente importante, porque isso vai ditar como você vai daqui para frente. Aí se nessa Uhum. semana você É o fala, comando nossa, mental que você deixa no depois. final de semana eu comi muito, essa semana vou me restringir, vou na academia. O que vai acontecer no próximo final de semana? Ai, essa semana fiz tanto de novo. Aí vira É, um ciclo bem isso. eterno isso, né? Bem isso. Hoje eu vi um post de uma psicóloga, que eu gosto do trabalho dela, e ela disse, não com essas palavras, mas é mais ou menos a ideia é essa, de isso que você está falando, né? Desse comportamento da pessoa, é um perfeccionismo. É um perfeccionismo, e ela disse assim: todo perfeccionismo, quase todo perfeccionismo, é uma manifestação de uma pessoa insegura. Por quê? E faz total sentido, porque se eu sou inseguro, eu tenho comportamentos que me provam que eu posso ser seguro. Como que eu consigo fazer isso? Fazendo as coisas perfeitas. E aí, se eu enxergo que eu comi aquilo foi errado, eu vou tentar fazer o quê? Restrição, punição. É. Entende? Então é muito mais importante a gente reconhecer que, primeira coisa, emagrecimento, a nutrição em si, né? Ela jamais é determinada por uma refeição, por um dia. A nutrição, o emagrecimento, ela é uma coisa somada, né? Ela é uma união de várias coisas, várias refeições, seus dias, suas semanas, meses. Isso é importante as pessoas perceberem, porque eu reforço sempre isso para os meus pacientes, porque eles trazem com eles a ideia da dieta. Que a ideia da dieta é o quê? Cada Restrição. refeição é contada. E cada refeição determina. Isso é mentira. Porque o que influencia literalmente é a soma de todos esses fatores. Então, se em uma refeição, como a gente estava falando, né? Eu comecei a trazer coisas a nível consciente. Eu comecei a trazer, não quer dizer que eu não vá cometer. Só vai dizer que eu já estou no caminho para começar a mudar. Então eu posso ainda cometer de estou estressada como. Só que a maneira como eu passo a enxergar a partir de agora esse pós-comer, ele passa a ser mais consciente. Consciente. Não ignorante como antes. Porque como você não conhecia, ignorante não no sentido de que você é burro, tá, gente? Ignorante é que você não tinha aquele conhecimento. De que tipo, então uma refeição não determina o meu dia. Não, não determina. O que determina é a sua maneira de enxergar aquilo. Por exemplo, já que eu comi isso, eu vou fazer aquilo outro também. A síndrome do já que. Isso determina o seu dia. Porque você acabou de falar uma refeição, vai dar sinal verde para tantas outras coisas.
Essas tantas outras coisas de sinal verde é que ferram com o seu resultado. É. Tá entendendo? Então, uma refeição, ela não determina o seu resultado. Ela é uma moedinha daquele monte de moedas. Então, eu preciso sempre trazer essa consciência que, tipo, nossa, aconteceu de novo. Na minha próxima refeição, eu posso comer melhor? Eu posso fazer alguma coisa melhor? Eu posso trazer algo a nível consciente aqui que antes eu não estava trazendo, sei lá. Às vezes eu senti algo diferente agora. É bom eu reconhecer isso, eu entender isso. Porque, gente, comer de maneira emocional é normal, tá? O que não é normal é você fazer disso uma bengala. Esse é o problema. Que você faz uma muleta. Você precisa daquilo. Há uma dependência. Aí é onde você não tem rotas alternativas, que é o que a gente estava falando. É onde você começa a se punir. É onde você começa a entender que tudo é restrição. Você precisa restringir. Porque, nossa, eu acabei de comer uma coisa que eu me arrependi. Então agora, a maneira para eu reequilibrar isso é me restringindo. Jamais. Jamais. Porque você não fique feliz que você reconheceu que aquilo não foi legal da sua parte, crie consciência, melhore suas próximas refeições, coloque seu corpo para movimentar, faz ele sentir mais vida, traz mais vida para ele ao invés de ficar sentindo aí mais culpa, né? Como a psicóloga sempre diz, culpa é uma mensagem da sua mente inconsciente para te ensinar alguma coisa. Cabe a você aprender ou não. Tem gente que não aprende, sente a culpa, aí abraça a culpa, né? Fica ali, ai meu Deus, vou restringir, ai meu Deus, vou restringir, ai não, eu não mereço, não, nunca vou conseguir emagrecer. Aí fica nesse processo, não está aprendendo. A culpa nada mais é que um lembrete assim, ó, isso não está funcionando, isso não está sendo legal. O que você pode fazer para melhorar? E aí eu posso aprender. Quando eu aprendo com a culpa, ela já cumpriu a função A dela. função. Então eu não fico carregando, Sim. entendeu? Eu aprendi, eu me torno uma pessoa proativa. Isso é para a vida, né, Mari? Se a gente for olhar, você leva isso para o profissional, você leva isso para relacionamento, você leva isso para o espiritual, você leva isso para o que você quiser. A culpa ela tá ali para te lembrar. Se liga, isso aqui não está sendo legal por conta disso. Vou aprender? Vou fazer de uma maneira diferente na próxima vez? Vou trazer a utilidade da culpa para mim? Ou vou deixar ela ficar aqui, abraçar ela e ser uma pessoa ignorante que não quer aprender? É essa a diferença que a gente precisa escolher. Exato. E você falando aí, eu sempre fico pensando assim, vamos supor que uma pessoa, ela faz, em média, 4 refeições por dia. Café, almoço, lanche da tarde e janta. Vamos colocar assim. 4 refeições em 7 dias, uma semana, são 28 refeições. Você come 28 vezes. Pois é. Se você... Uma refeição, você acabou comendo algo que você fala assim, poxa, não queria ter comido isso, Uma barra mas inteira. Uma barra inteira de chocolate, pronto. só que tem 27 outras refeições, não é uma coisa. Se a gente Deixa começar eu a fazer o pensar, cálculo aqui também. Quanto que dá em horas? Pode ir falando. se a gente pensar no ano, imagina, né? Quantos dias, quantas refeições a gente faz. 168 horas em uma semana. Então, o que eu posso fazer nas outras horas? Aí a pessoa fica ali acreditando que aquele minuto determinou a semana, né? Aí acabou. Então, assim, eu vi um post essa semana também que era assim: se você andar, né, era em relação à prática de atividade física, se você andar assim, 1 quilômetro por dia, no final do ano, se você juntar, são 365 quilômetros. Uou. Então, assim, se É muita você coisa. começa de pouquinho em pouquinho, numa mudança aqui, numa outra ali, ou então uma refeição que você acabou fazendo fora daquilo que você estava planejando, a gente precisa. Eu falo que quando a gente começa a olhar para isso de uma outra forma, parece que a cabeça faz tipo assim: nossa, é Você passa a mesmo. enxergar um horizonte maior. Não é isso daqui. É como se fosse assim, uma coisa tão pequenininha, numa infinidade de possibilidades. Qual o tamanho de um ano, né? O que você pode fazer em um ano e que você fica se culpando e fica
remoendo uma refeição que você fez em uma semana. Imagina, tem um mês, tem um ano inteiro. Então, eu falo que quando a gente começa a pensar quando a gente começa a ver a alimentação dessa forma, ver a alimentação não como algo, quando você come, você não se pune, você fala assim, ah, não, tudo bem, tem outras refeições, né, ao longo da semana. Lá no meu Instagram, eu sempre falo de organização e planejamento. Sempre. Eu bato muito nessa tecla de planejar. Isso veio 24 também por horas conta. precisamos fazer do melhor uso possível. É isso aí. E eu falo muito do planejamento da alimentação em si também, porque eu tenho uma rotina que é muito corrida. Tenho doutorado, tenho os atendimentos. Então, eu fico aqui no batidão. Tenho minha casa, eu que cuido da minha casa. E se cada dia eu ficasse pensando na mulher, tipo assim, o que eu vou comer hoje, o que eu vou comer? Eu coloco, eu anoto, eu tenho a visualização da minha semana, né? Aproveitando já para dar uma dica. Eu tenho a Uhum. visualização de tudo que eu vou comer ao longo da semana. Eu anoto, porque aí eu consigo fazer lista de mercado, comprar, tenho tudo planejado. Pode ser que algum dia saia um pouco, claro, pode acontecer, mas no geral eu tenho essa visão. Quando eu tenho essa visão geral da minha alimentação, eu consigo pensar assim, olha só como que tá tudo aqui organizado, planejado. Acho que essa semana eu vou comer um chocolate. Ou eu consigo encaixar, pensar estrategicamente o que eu quero, Sim, porque não perfeito. acontece de eu chegar hoje, tipo assim, cheguei em casa, meu Deus, tá corrida, vou pedir comida, como eu falo. Não tem problema você pedir, mas quando isso se torna um hábito de todos os dias, pode ser que seja um Uhum. problema, mas assim, Uhum. quando eu tenho essa visualização geral da minha semana, quando eu tenho essa organização, entra um chocolate, pode entrar assim um dia. Eu gosto muito de comer hambúrguer. Eu sou a do hambúrguer, né? Então, assim, um dia de comer um hambúrguer, ou então que seja comer uma pizza. Eu tendo essa visualização, as coisas vão encaixando de uma forma tão leve, assim, dentro de mim, que eu não fico remoendo o chocolate que eu comi. Porque eu vejo, se eu te pergunto, por exemplo, assim, o que você comeu na segunda-feira passada? Você não vai lembrar. Mas eu falo que eu sei, porque eu tenho tudo anotado. Então eu Sim. começo a ter essa minha visualização dessa organização, porque eu não organizo só minha semana, minha agenda de atendimentos, minhas reuniões. A minha alimentação ela também é organizada, mas não no sentido também para ser aquela coisa de tipo, porque tem que ser isso aqui que eu tenho que comer. Não, é justamente o contrário. É para eu conseguir me planejar, para eu conseguir ir ao mercado, para eu saber o que eu tenho em casa, o que eu tenho na geladeira, que um dia corrido eu tenho coisas que estão congeladas. Então, essa organização também muda a minha relação com a comida, porque no dia que eu quero comer um chocolate, no dia que eu quero comer outra coisa, eu vou comer, porque eu me É, sinto leve com isso. Então, acho que a gente se organizar e se planejar e pensar também ajuda muito. com certeza. No filtro que eu criei aqui para o Instagram, né, tem uma frase lá assim, que é rotina pensada é igual a menos decisões. E quando você tem uma intenção, a intenção você vai planejar. E é importante falar que planejamento não é uma certeza de dar certo. Planejamento é um norte, uma coisa que vai te nortear. Pensa aí com vocês. Se você chega em casa e você pensa, o que que eu vou fazer para comer? Nesse momento, o que é que você sente? Estresse. Estresse. Tá? Por que que eu estou reforçando isso daqui? Porque você passa muitas vezes nesse momento a se forçar a comer algo e esse comer algo vai ser com um cenário de estresse. O que que seu Sim. cérebro começa a associar? Nossa, essa comida fitness aqui é um saco. Porque toda vez eu tenho que parar para fazer. Então, o cenário que eu tenho emocional, o que a comida chega, essa comida pode ser associada com essa emoção. Tomem cuidado. Então, uma maneira de você blindar isso, você deixa as coisas já decididas. Então, você toma uma única decisão em um dia. É que eu ensino, já falei isso em podcast, em vídeo, e ensino para todo paciente meu, técnica 6 para 1. Você tem 7 dias na semana, um dia de investimento, 6 dias de colheita. Um dia de plantio, 6 dias de colheita. Nesse dia de plantio, você vai organizar. Você vai pegar ali a sua lista de comida,
você pode ir na feira, você pode ir no supermercado, chegar, deixar as coisas, tudo que você pode já fazer, por exemplo, deixar picado, lavado, separado, cozido, congelado, blá, 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 tudo isso. Para o quê? Nos próximos dias, quando você chegar para comer, você sabe que a coisa está pronta e o quê? Não tem estresse. Vai ter o quê? Vai ter uma leveza, uma sensação de dever cumprido. E Eu aí, vivo isso essa todos os comida, dias. e aí essa comida vai ser associada a quê? Leveza, orgulho de mim, saúde, comando da minha vida, segurança, autoconfiança, autoestima. Percebe? Como eu controlo essa minha organização, ela impacta na emoção que eu sinto na hora que eu vou comer. É por isso que as pessoas se acomodam em pedir comida por delivery muitas vezes. Porque quando elas chegam, elas vão sentir estresse. Para elas não sentirem estresse, elas pedem. Tá entendendo? Por isso. Então, como que você não necessariamente precisa ficar comendo comida por delivery? Simplesmente organize antes. Porque você vai chegar sempre em casa, as coisas estarão prontas. É claro que tem coisas que você pode fazer mais de uma vez por semana, tá? Não tem problema nenhum. Por exemplo, se você quiser fazer arroz 2, 3 vezes na semana, sim. Mas o que eu estou dizendo aqui, a maioria das coisas você vai conseguir fazer em um ato só. Verdura você pode deixar lavado e já armazenado lá num papel toalha para ficar sequinho. Você consegue já deixar alguns legumes estratégicos que você pode escolher, que você pode congelar, como cenoura, brócolis. Claro que você pode ir mudando, mas você pode escolher as coisas que são mais fáceis. Eu faço muito isso quando eu tô morando sozinho. Eu faço muito isso, porque eu pego as coisas que são mais fáceis, que vão trazer para mim menor energia, digamos assim, para ser gasta com aquilo. E aí, semanalmente, quinzenalmente, você pode mudar. Você não precisa comer as coisas tudo diferente todo dia, não. Isso aí é só prato de Instagram, tá? Não fiquem achando que isso é muitas vezes vida real, não. É importante você comer frequente. Alimentos que tenham vitaminas, minerais para você, para te nutrir melhor. Frequente. Todo dia ali você come. Precisa mudar todo dia? Não. Às vezes, se você mudar semanalmente, tá lindo, maravilhoso. Às vezes você come rúcula e cenoura a semana inteira. Maravilha. A hora que chega na próxima semana, troca. Troca. Todo dia você pegou nutriente ali. E essa é a ideia do planejamento, né? Que eu sei que até às vezes é clichê, só que é um óbvio que precisa ser dito e repetido, porque esse óbvio faz a diferença para quem o pratica. De você organizar, deixar pré-decidido, você não vai precisar chegar no momento de tomar novas decisões. Você vai chegar no momento que você não vai sentir estresse, porque tá pronto, criatura. Tá simples, só colocar no micro-ondas, só passar um azeite, um limão, um sal, só passar a carne ali na chapa com um fiozinho de azeite, tá pronto, já era. Eu acho que o ponto-chave é esse: tomada de decisão. Você Cansa. não precisa tomar a decisão, porque ela já foi tomada num dia que você sentou para pensar naquilo, você se organizou para aquilo. E quando eu comecei a cozinhar aqui em casa, as coisas eram meio assim: ah, vou no mercado, compro aqui, estragava muita coisa. Hoje em dia não estraga nada. Porque tá tudo pensado, tudo planejado, tudo organizado. Se chegar aqui em casa, pode ir lá na geladeira, tá tudo nos potinhos, tudo feito, tem coisa congelada, tem coisa pronta. E eu janto, todos os dias eu janto a mesma coisa que eu almoço. Então, tá lá, tá pronto, Faço, faço. Eu já tá também lá e faço fala isso. assim: ai, vou comer a mesma coisa. Ué, o que que tem? Né? Onde você. Eu sempre pergunto assim: quando a pessoa me procura e fala, eu quero mudar, eu quero. Eu falo, tá. Aí fala assim, mas eu vou comer a mesma coisa de manhã e à noite. Eu falei assim, não, você pode comer outras coisas, mas você vai fazer à noite? Ai, a noite é tão corrida, é difícil. Eu falo, então, Padrão, a padrão. decisão é, eu falo, a decisão é sua, né? Ver o que, que é mais fácil para você. Para mim, eu, Mariana, acho muito mais fácil. Eu me planejo no sábado, compro, domingo eu preparo tudo, é rapidinho, eu já deixo tudo pronto para a semana. O que já dá para deixar pronto já fica, ou então que fica, por exemplo, eu pico a couve, guardo ela e só refogo na hora, que é uma coisa muito fácil. Então, vou me organizando assim. E eu almoço a mesma coisa que eu janto, tá sempre lá nos potinhos, de amanhã já tá pronto também. E vai indo Maravilha. nisso. Eu não preciso pensar.
eu não preciso fazer, eu não preciso sujar um monte de coisa. A minha semana é muito mais, o que você falou, muito mais leve em relação à minha alimentação. Se eu quero comer outra coisa, eu vou comer, assim, se eu me organizo para comer outra coisa ao longo da semana, eu vou comer também sem me estressar, sem ficar, ai, porque visualmente eu sei tudo que eu tenho comido ao longo da minha semana. Então, o planejar, eu acho que é assim uma dica número um para a gente conseguir melhorar essa nossa relação também com a comida, porque ela deixa de ser um estresse também. Eu acho que principalmente na refeição à noite, que é Uhum. quando todo mundo tem dificuldade, porque Já, já já está tá fadigado, cansado, né? É. já passou o dia inteiro. Então, quando você tem isso planejado, organizado e pronto, você vai chegar, vai comer e vai ser muito mais fácil. E a sua alimentação vai ser Incrível. muito mais prazerosa naquele momento. Vai ser leve, você chega, tá pronto, você come, não tem aquilo, ai meu Deus, tem que fazer. Ai, o que eu. Primeiro é assim, o que eu vou comer? Aí pensa, será que eu vou fazer? Será que eu vou comprar? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Aí vai ser. Até que cansa e fala assim, ah, quer saber? Não, vou pedir muito mais fácil. É isso mesmo. E a sensação maravilhosa, né? Imagina de você chegar em casa, a coisa tá pronta, você já esquentou ali rapidinho e vai tomar um banho em paz. Você fala, "Ah, agora tomar um banho, sair do banho, vou comer, tranquilo, tranquila." Essa ambientação, gente, não esquece, porque o que você ambienta a comida, seu cérebro vai associar. Só você lembrar das vezes que possivelmente você bebeu bastante cerveja, comeu bastante chocolate. O que você estava ambientado naquele momento? Às vezes você estava numa ansiedade tamanha, num estresse tamanho, numa preocupação tamanha. E aí você ambientou aquela comida naquela emoção. Seu cérebro associa. Então, toda vez que você sentir aquela emoção, é bem provável que ele vai te levar para aquela comida ou para aquela bebida. Você estava falando agora de escolhas. Importante a gente lembrar que escolha, gente. Eu tô para dizer, pelo que eu já li em alguns estudos, que escolha é a coisa que mais cansa o cérebro, tá? Tanto é que muitas vezes a gente o quê? Joga escolha para frente, não é comum? Tipo, não vou pensar nisso agora não. Depois lá eu penso, depois eu escolho, depois eu seleciono, depois alguma coisa. Isso é cada vez pior, porque ao eu fazer isso, jogar para frente, o que eu acabei de fazer? Uma escolha. Eu decidi. Vai chegar lá, se eu jogar para frente de novo, eu posso tomar outra escolha. E isso vai no ciclo sem fim, podemos dizer assim. Então, quanto mais eu não tendo a escolher aquilo que de fato eu estou fugindo, mais eu tendo a ter escolha. E mais eu me canso. Porque escolha é como se fosse, sabe aqueles aplicativos pesados em celular que você roda ele e puxa sua bateria rápido? É mais ou menos isso que escolha faz com a nossa energia. Quanto mais escolha eu tenho que tomar, mais eu me canso. E aí pensa com você, vamos pensar agora de final de semana. Pizza, aí eu sei que é um negócio, eu também, é minha comida favorita, chocolate, um vinho, alguma coisa aí que vocês gostem. E aí você começa a pensar logo na segunda. O que será que eu como, hein? Na sexta, no sábado, você já está decidindo. Na terça você pensa de novo. Na quarta você pensa de novo. Aí vai chegando perto, aí você pode ir mudando de escolha, ou você fica pensando naquilo, e vai só cansando, e vai só gerando ansiedade. Por isso que chega no final de semana, fica uma coisa irresistível. Porque você tomou tantas decisões, cansou tanto, que esse cansar de você ter pensado tanto naquilo, faz você acreditar que você merece aquilo também. E aí chega no momento, você, eu preciso disso. Aí se torna uma coisa bem impulsiva, né? Aquele comer ou beber muito impulsivo. Como que você resolve isso? No planejamento que a Mari está te falando para você fazer, você deixa escolhido já, selecionado. A escolha está feita, não precisa tomar novas escolhas. Então, como ela falou, essa minha semana aqui eu organizei, que legal. Eu posso encaixar, pegar e comer, por exemplo, meia barra de chocolate nesse dia e o resto dela nesse outro dia. Eu comi uma barra na semana. Você pode fazer isso e deixa escolhido. Não precisa ficar tomando novas escolhas. Eu faço isso toda semana se tem alguma coisa que eu quero comer. Eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de sanduíche. Aqui a gente faz muitas vezes alguns petiscos. Então o que acontece? Isso é escolhido. Não chega na hora e eu vou ao longo da semana pensando, vai, não vai, será que vai ser legal? Será que vai me engordar? Não. Há um planejamento, há uma idealização ali, uma intenção da minha semana onde eu encaixo.
E no caso eu até combino com as pessoas, ó, sábado à noite, pizza, filme, bora. Então já deixa escolhido, já deixa selecionado, não tem que tomar nova escolha. Tanto é que te deixa mais livre, podemos dizer assim, para você o quê? Fazer as outras refeições tranquilamente ao longo da semana. Porque senão, o que vai acontecer? Aí eu tô jantando ali na quinta-feira e tô pensando na pizza. E aí seu cérebro fica o quê? Nossa, a comida que eu tô comendo aqui é chata, né? Só a pizza que me traz felicidade. Porque eu só fico pensando na pizza. Porque eu preciso ficar escolhendo. Eu tô passando por vários filtros, né? Aí será que comer pizza é certo mesmo? Será que vai ser legal essa semana? E aí é decisão atrás de decisão, por uma coisa só. Decisões. Litros de decisões. E você vai se cansando, se drenando. E a hora que chega no final de semana, você precisa daquilo. Você precisa daquilo. Então o planejamento ele é tão estratégico que ele te ajuda até nisso. De você tomar menos decisões. E lembre-se sempre disso. Quanto menos decisões eu tomo, mais energia e mais paz eu garanto para mim. Por isso é um treino, tá? Eu falo isso porque eu me treino até hoje em outros aspectos da minha vida, só que é um treino. Você não jogar a decisão para frente. Você já tomar ela ali na hora. Porque a hora que você já toma, tá feito. Tá feito. Você já tomou aquela decisão. Tem uma técnica, né? Eu tô fazendo um curso agora de inteligência emocional, e tem uma técnica que eu achei muito bacana, que é baseada em decisões, que ajuda bastante. Que vem do inglês sleep on it, que é tipo para você dormir sobre aquilo. Só que não confunda com eu vou dormir pensando nessa decisão. Não. A ideia é o quê? É como se você colocasse essa decisão num forno. Então, tipo, à noite eu tomo uma decisão. Por exemplo, essa semana eu vou fazer isso. Ou amanhã eu vou fazer isso. Eu tomo, me posiciono. Só que às vezes, por que serve essa técnica? Às vezes, à noite a gente está cansado. Então o nosso poder de clareza em tomar decisão não é tão boa. Só que também não é conveniente você ficar jogando a decisão. Do tipo, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Aí você vai procrastinando e acontece isso que eu estou falando aqui. Então, qual é o melhor? Naquele momento da noite, você faz alguma coisa, alguma atividade ali que te relaxe para você conseguir ter uma consciência melhor no momento, melhor presença. Pode ser um banho relaxante, por exemplo. E aí você toma a decisão. Beleza, tomei. Você vai dormir. No outro dia, pela manhã, você vai olhar aquela decisão. Mantenho ela ou não? Porque você já está com a clareza melhor. Você já descansou, seu cérebro já está. Você já tomou seu café, tomou seu banho, você está mais oxigenado. E aí você vai olhar, essa decisão permanece? Ou eu consigo enxergar outras coisas que ontem eu não enxerguei? E aí eu mudo a minha decisão. Às vezes pode servir muito na alimentação, por exemplo. Eu posso ter pensado que eu vou comer pizza na sexta-feira à noite. Só que aí eu lembro que, nossa, mas sexta-feira à noite é um momento que eu combinei com a minha amiga da gente, sei lá, correr no parque. Da gente fazer uma aula de dança lá na academia tal, no salão tal. E aí você, então eu vou fazer isso no sábado, para não atrapalhar esse meu compromisso. É um exemplo simples, mas só para vocês entenderem. É de você sempre se posicionar, evitar de ficar jogando para frente. Porque lembra, quando eu jogo para frente, eu acabei de tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar de novo. Isso cansa. No quesito alimentar, isso cansa demais, gente. Vocês não têm ideia. Se esforça para ter um dia com menos decisões, uma semana com menos decisões, e compara com o seu convencional. Você vai ver como que sua semana vai fluir. Você vai se sentir mais leve, mais inteira, mais disposto, com mais energia. Por quê? Porque teve menos decisões, você poupou mais energia e você conseguiu, muitas vezes, fazer melhores escolhas. Eu sempre falo com os meus pacientes assim: testem, testem. Organizar a semana de vocês, assim, uma vez. Depois vocês me contam aí o que vocês acharam. E é muito mais fácil as tomadas de decisão, assim, as decisões que a gente tem que tomar quando tudo está planejado, é muito mais fácil. Com Até certeza. mesmo quando acontece um imprevisto, você está mais preparado para ele do que se você ficasse naquela vida assim, ai meu Deus, e agora? E agora? E se, o que eu faço? Então, assim, por exemplo, eu tenho, por acaso, de um dia para o outro, marcaram. Eu faço parte de um grupo e aí marcaram uma reunião 8 da noite. Aí embola tudo meu, mas o meu não. Porque a minha comida tá pronta, eu não tenho que tomar nenhuma decisão, tá tudo lá, eu posso levantar, posso Nossa, isso é pegar. bom Fala demais. assim,
Pode marcar reunião 8 horas? Pode. Pode marcar 9 da noite? Pode, pode. Porque, para mim, dando o exemplo da alimentação, eu não vou ter que me preocupar com isso, tá lá, tá pronto, tá preparado, eu não tenho que tomar decisões, eu não vou ter que assim, vai ficar tarde, vou ter que pedir um delivery porque eu tô cansada, não vou fazer comida essa hora, não Ou eu quero vou preparar comer, eu nada. vou colocar lá para comer o que tem na geladeira, né? Às vezes sei lá, coisa que nem tem nutriente, vai lá e faz um miojo, alguma coisa É, assim. exato. Então, assim, quando você se organiza, independente do que acontecer, você não vai, esse tipo de decisão você não vai ter que tomar. E É, como você falou, decisão em relação à alimentação cansa. Eu falo para muito. os meus pacientes, todos que vêm, né, principalmente quando você em relação à refeição da noite, que é quando você chega cansado, é uma refeição que todo mundo tem dúvida, o que eu vou comer? Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falo assim, se você tirar um dia e ter clareza do que você vai fazer ao longo da semana, saber o que você precisa para você fazer aquela refeição ao longo da semana, você vai chegar naquele momento, você vai chegar do seu trabalho e vai ser muito mais fácil, porque você não vai ter que tomar decisão. A decisão já foi tomada em algum momento, você só vai ter que preparar, dependendo assim, porque a pessoa decide, fala assim, não, agora que eu já sei o que vai ser, tudo bem eu chegar e preparar, ou não, vou deixar preparado. São É, decisões que você vai tomando. E quando eu penso no meu cardápio também da semana, eu penso assim, o que dá para eu já adiantar, o que dá para eu congelar, o que dá para eu ir fazendo aqui, o que é mais fácil. Eu geralmente, sexta-feira é um cardápio mais simples, porque eu sei que eu estou cansada da semana, então eu faço uma coisa mais simples. Então, tudo precisa ser pensado e levado em conta. Sexta-feira é um dia mais cansado, porque você já vem trabalhando ao longo da semana. Então, para ser um dia mais leve também, então eu faço uma coisa mais simples. E aí a gente vai se organizando em relação a isso. Só que sentar um dia, eu falo que pode dar trabalho, mas dá muito menos trabalho do que você ter que tomar nossa. decisão todos os dias, né? Então, É eu como se falo, fossem 200 gramas de decisão ali naquele momento. Se você não toma, ao longo da semana vai somar 1 quilo. É muita decisão, exatamente, é muito a mais. exatamente. Exato. Eu falo, eu prefiro sentar sábado, fazer, pensar, ir ao mercado, comprar, organizar, guardar, chegar domingo, porque eu acabo cozinhando no domingo, organizando no domingo. Mas assim, é muito menos difícil do que se eu tivesse que fazer ao longo da Lógico. semana. E assim, o domingo tem 24 horas. O momento eu tiro 1 hora, eu consigo me organizar. Então, assim, 1 hora para eu ter uma paz ao longo da semana não é nada. E Paz. então eu penso É que fichinha. é essa dica de se organizar para você ter uma visão geral da sua semana e você conseguir encaixar de uma forma leve o que você quer comer, nossa, sua relação com a comida aí já melhora assim 1000%, sabe? Você vai conseguindo ter uma visão, vai conseguindo encaixar e vai pensar assim, não, eu escolhi comer isso nesse dia. Porque é diferente de chegar naquele dia, você veio, já que eu mereço, já que, né, tô cansada, eu mereço, Já que. você come e dali a pouco você já se sente mal, culpado, ai meu Deus, nossa, foi tudo errado, tudo para água abaixo. Quando você se organiza, aquilo entra, aquilo encaixa, você fala, nossa, que ótimo, foi ótimo, vida que Empoderamento. segue, É. próxima refeição. Mas eu acho que é muito isso. É você falar assim, não, não é a minha mente aqui que está mandando. Eu fiz essa escolha. Igual fazer atividade física todos os dias. Às vezes tem um dia que eu fico tipo assim, ai, será? Não, eu vou, porque eu fiz essa escolha. Eu quero estar aqui. Muito Então, bem lembrado, porque se você falasse algo agora, seria uma nova escolha. É muito mais é, fácil você manter a escolha que você já tomou. Não, mas eu exato, falei que que é eu vou. Acabou. É uma decisão É, só. eu falo que às vezes é engraçado que eu tô me arrumando assim pra ir pra academia e minha cabeça tá assim, nossa, é sério mesmo que a gente vai? Tipo assim, né? Como se fosse uma outra pessoa, a minha cabeça assim, nossa, é sério mesmo? E eu vou calçando, vou vestindo. É sério isso? É sério? Nós vamos lá, vamos fazer. Porque, querendo ou não, é a gente com a gente mesmo aqui, né? Sim. Fica aqui, ó. Vamos, não vamos? Ai, meu Deus, tô cansada. Ai, será? Ai, vamos. Falo, não, vamos. E aí, todos os dias, tô lá, vamos. Porque eu
nunca me arrependi de ter ido. Então eu É, tenho isso, eu falo assim, nossa, é muito bom. E aí eu lembro disso, não, é bom ir. E aí isso sobressai no, ai, tô cansada. Ai, isso aqui. Porque a gente tá cansado, assim, tem dia que você tá cansado, que foi um dia que foi corrido, foi um dia que você fala, ai, não. Eu geralmente faço ao contrário, eu vou de manhã, porque eu consigo ir de manhã e meu dia ele rende mais. com Então, certeza. assim, pra mim isso funciona melhor. E aí eu já acordo, tipo, vambora. E aí eu vou, e aí eu chego em casa, eu já tô preparada. Mas assim, vai de cada um, da rotina, o que que dá pra fazer também. Aí entra as estratégias, né? Eu sempre falo que assim, ó, fazer exercício à tarde, no final do dia, é o pior momento. É o pior momento mesmo. Por quê? Adivinha por quê? Por conta disso que nós estamos falando. Você está cansado. E para você fazer uma coisa que é desafiadora quando você está cansado, a chance de você perder é muito maior. Você pode É, conseguir uma semana, 2 semanas, aí por que que você perde foco? Você fala, nossa, não sei por quê. Eu perco foco. Não, você não perde foco. É que você está querendo fazer em um momento que você não está apto a fazer. Agora, é, faz exercício físico no momento que você está com mais energia. Por exemplo, pela manhã ou no horário do almoço. Acho que são os dois melhores horários para você conseguir fazer atividade física. Porque nesses horários você está mais descansado, mais descansada. Entende? Não é que é proibido, não é que não dá para fazer atividade física no final da tarde. Mas, gente, para manter atividade física no final da tarde é mais difícil. É sempre mais difícil, porque você sempre estará cansado. Isso tem exceção, obviamente. Que exceção? As pessoas que não trabalham durante o dia. Então, se você que está assistindo agora ou vai ouvir no podcast depois, você é um adolescente, você tem uma rotina mais tranquila, ou às vezes, não sei, se você não trabalha e você está mais descansado, você consegue. Eu lembro da época que eu estava na faculdade, eu conseguia fazer mais no final do dia. Mas que era integral a faculdade e tudo, mas assim, é diferente, é diferente em relação ao trabalho, né? é, Normalmente a faculdade é uma rotina mais passiva, que você vai lá e aprende. Durante o trabalho, não, ela normalmente é sempre mais ativa. Então você está sempre em produção, você está sempre agindo, então tende a cansar mais. Então, para é. você fazer atividade física no final do dia, poxa, é complicado demais. Complicado. Então, vale muito mais a pena em termos estratégicos você o quê? Adequar seu horário de sono à noite para conseguir dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo, criar que eu chamo, né, que eu brinco, criar a sua hora café com leite. O que é hora café com leite? É aquela hora que não está disponível para ninguém. É só sua. Então você faz ali o que você quiser. Então você pode acordar, fazer atividade física, tomar um banho, talvez ler 2 páginas de um livro. Não sei. Você pode fazer nessa 1 hora, matou, começou seu dia muito mais confiante em você, com uma autoestima de tipo, cara, comecei o dia no comando, o negócio aqui tá diferente. Então você vai pro dia até mais motivado. Você já matou, como meu mentor diz, né? Já começa o dia matando o seu principal leão, né? Aquele que é mais difícil. Você já mata ele logo no início do dia. Então você vai pro dia muito mais corajoso, corajosa, né? O mais difícil eu já fiz. Tô mais tranquilo e tranquila, né? Uma coisa que você estava falando, Mari, que eu queria destacar aqui, as diferenças nossas de gerações impactam em como a gente usa melhor o nosso dia. Por que que eu falo isso? Porque essa questão de tomar decisões, não precisar ficar chegando em casa e cozinhando, às vezes para algumas pessoas pode parecer uma coisa que assim, mas para quê, né? Eu posso chegar em casa e tentar cozinhar, tentar, eu posso me esforçar para conseguir e tudo mais. Principalmente mulher, eu gostaria de destacar aqui, porque hoje as mulheres elas são um canivete suíço, né? Elas são esposas, são mães, trabalham, tem tempo para elas e tem tudo isso. Principalmente mulheres nesse quesito. E se a gente for olhar décadas atrás, não era assim. Até por conta do machismo que era muito maior, mas por muitas outras coisas também. Normalmente as mulheres elas tinham a função de mulher e de mãe. Então, por conta disso, elas normalmente se acostumavam ao quê? Chegar à noite e decidir o que vai cozinhar, o que vai comer. Então, às vezes a gente vê isso, né? Vó fazendo isso, mãe fazendo isso, e a gente acha que a gente tem que fazer também. Só que é um convite para você pensar. Hoje, se você é um canivete suíço, como que você faz isso? Não tem jeito, gente. Então, você precisa o quê? Ter decisões prévias. Você precisa decidir antes para chegar no jantar, já ter decidido, ou pronto às vezes, né? Para aquilo ficar mais fácil para você conseguir usar melhor as suas 24 horas. Porque às vezes pode ter mãe aí que está assistindo, que vai ouvir depois e fala assim: nossa, mas vocês falam, não é muito fácil, a minha rotina realmente é muito cheia. Então, às vezes, o que você está querendo fazer? Você está querendo manter todos os seus papéis
Inclusive aquele papel que você viu um dia alguém fazendo, do tipo chegar em casa, cozinhar, preparar, como se você tivesse que incorporar aquele papel de dolar também. E você não precisa, às vezes você pode fazer isso um dia para produzir para a semana toda e você tá livre. Aí você ganha mais tempo para você. Não sei se isso faz sentido para você, mano. Você falando aí, eu tava lembrando da minha avó, assim, quando eu vou para É, o bar, eu vou lá visitar a minha avó, eu falo, gente, eu vou ficar louca, porque chega lá assim, o que que eu vou fazer hoje pro almoço? Eu falo, meu Deus do céu, não consigo. Para mim o negócio tem que é. estar já pensado, é assim, o que que eu vou fazer amanhã? Aí, o que que vocês querem comer? Eu falo, ai, gente, não, aqui em casa não tem isso E também não, porque o já tá papel dela é pensado. agradar os netos e quem chega, né? Então ela pensa ainda muito mais em que eu vou fazer. É escolhido a dedo, assim, né? Mas eu falo assim, não, pra mim isso não funciona. Se eu tiver assim, o que eu vou fazer hoje? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Isso cansa, isso Cansa. cansa. E Muito. ela fala isso. Ela fala assim, Olha só. nossa, é tão difícil todo dia eu ter que ficar escolhendo. Só que minha avó já tem, acho que minha avó tem 82 anos e ela ainda cozinha, super ativa. Pra ela, isso é normal, tipo, ela nunca vai sentar e planejar e pensar, porque a rotina dela já é essa, já foi construída assim. Sim. Mas a gente que vem agora, que é uma coisa muito corrida, a vida, cada hora a gente está fazendo uma coisa. Esse planejamento ajuda muito a semana ser mais leve, as escolhas serem mais leves, a gente ter essa percepção do que a gente está comendo e assim, para quem fala, mas é porque, até puxando um pouco do que eu vivi na minha infância, né, eu fui criado pela minha avó, que a minha avó, na época, como meus pais estavam se separando e era um momento delicado, assim, ela queria sempre agradar. Como? Com comida. Então, eu não tive essa. Eu comia assim, nuggets, miojo, porque ela queria agradar. Era o que eu queria comer, ela queria que eu ficasse Sim. feliz naquilo. Então, eu não tive essa construção da alimentação. Eu fui ter isso já, eu, Mariana, adulta. Não que a minha avó ela estava errada, mas é porque ela queria agradar de alguma forma. Só que aí isso dificultou também o meu comer. Foi dificultado por conta disso. E aí, só que eu queria falar que assim, o nosso paladar, ele muda. A gente É. consegue adaptar, ele é super adaptável. Por isso que eu falei assim, vão buscando novos alimentos, vão pensando em incluir, vão buscando. Porque a gente consegue mudar. Eu não comia absolutamente nada. Eu já era Eu também. nutricionista, eu era Eu também. nutricionista Achei que era só eu, formada, nutricionista. nutricionista formada, já atendendo, não sei o quê, e eu não comia nada. Só que eu falei É. assim, gente, não é assim, Igualzinho peraí. E aí eu fui mudando meus hábitos aos poucos, e é isso, me respeitando, assim, o que eu quero comer, o que eu não quero comer, deixa eu ver como que eu vou experimentar, como que eu vou fazer, como que eu vou cozinhar. Então, assim, nós somos nutricionistas, mas nós também passamos por esse processo de transformação, do incluir, de mudar o hábito, mudar, ver a comida de outro jeito, até mesmo a prática de atividade física, hoje eu vejo ela de outro jeito, ela entrou na minha rotina de uma outra forma agora. E a alimentação também, ela entrou de uma outra forma. E eu falo recente, tipo, recente mesmo a minha mudança alimentar. Começou esse no ano, ano últimos passado. meses. Uhum. O meu começou no ano passado, quando eu comecei a cozinhar em casa, eu cozinhar, porque quando eu almoçava no restaurante da universidade, eu chegava lá e comia assim, eu comia que era cômodo para mim, arroz, feijão e salada, e era isso que eu E comia, muitas porque eu vezes o olhava pro. bandejão ajuda, né? Só que era assim, às vezes tinha legumes e tal, eu olhava e falava assim, não, deixa eu pular isso daqui. E aí eu não comia, também não dava nem a chance para aquilo. Só que depois que eu Uhum. comecei a fazer em casa, eu falei assim, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar, deixa. E aí foi começando também esse processo de eu não me organizava. Eu vou fazer, vou fazer. E eu via que isso me cansava muito. Eu ficava esgotada. Eu falava, gente, eu não tô aguentando cozinhar mais. Aí eu ficava só pensando, nossa, como é que minha avó aguenta fazer isso todo dia, meu Deus? E aí eu fui vendo que eu precisava mudar. Aí eu comecei a me planejar. Depois eu só planejava. Eu vi que ainda assim eu continuava cansada. Eu falava, não, eu preciso planejar e adiantar o que dá. E aí eu Uhum. fui construindo. Então cada um vai construindo da forma que acha. Tem gente que fala assim, não, eu consigo cozinhar todos os dias, então só planeja. Não, eu preciso cozinhar e adiantar? Então faz assim, vai vendo como que funciona aí na casa de vocês. Só que É. esse processo, essa transformação, ela vai acontecendo aos poucos. E até com nós, nutricionistas,
a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Hoje eu posso dizer que eu como, acho que praticamente de tudo e também super aberta a experimentar. Não Eu não tenho como de mais. tudo. Ah, eu E, acho que eu e- e como de é, e é tudo. importante dizer isso, porque tipo, teve comidas que eu passei a gostar, que eu passei a aceitar. Por quê? Porque eu comecei a prepará-las, às vezes temperá-las com coisas que eu já gostava. Por exemplo, eu sou apaixonado, é a minha fruta favorita, limão. Então, limão para mim, por exemplo, graças a ele, eu aprendi a comer brócolis. Eu comia brócolis. Então, eu passei a fazer aquele brócolis folhoso, sabe? Aquele que é mais compridinho, não é aqueles Sei. cabeçudinho. Eu Uhum, passava ele rapidinho na frigideira com um pouquinho de azeite e pingava limão. Abafava, uhum. ele ficava, puxava um pouquinho do gosto do limão, eu comecei a comer. Foi como eu comecei a comer. Só que conforme você começa a fazer isso, o seu paladar começa a notar aquele alimento. E hoje eu É. consigo comer brócolis sem limão. Então, É quando igual o meu você caso com você quiabo. abre porta, você abre porta com uma coisa que você gosta, É, entendeu? Você casa, seu paladar vai começar a se acostumar com aquilo ali, até que vai chegar um momento que você vai comer aquilo numa boa. Agora, sim. tem outros, por exemplo, o comer é muito com os olhos, né? E para mim, eu tenho muitos não. Dois principais traumas alimentares que eu carrego de criança. Só que eu não tive o interesse de trabalhá-los. Assim, para mim não faz diferença. Que foi o abacate e foi a beterraba. E eu não gosto dos dois. O abacate eu só como no formato de guacamole, porque todo tempero tira o cheiro e o gosto dele, né? Mas quando eu era criança, para eu não comer nada, minha mãe batia a vitamina de abacate e me forçava a beber. Então, Uhum. todo aquele cheiro e coisa do abacate impregnou meu cérebro, eu criei trauma. E a Tá. beterraba, eu lembro de quando meu pai ainda era vivo, ele gostava muito. E ele colocava ela num prato assim e misturava tudo na comida, e eu via aquela comida ficando vermelha. E eu achava aquilo muito feio, estranho, nada interessante para uma comida. E foi me traumatizando. Hoje, se Aham. eu colocar beterraba num prato, eu como? Eu como, mas não tem interesse. Só que assim, por eu abrir mão de dois elementos, por exemplo, isso não impacta a minha saúde, porque eu consigo comer muita outra variedade de alimentos. Né? É importante a Exatamente. gente, a gente destacar isso, porque às vezes as pessoas elas querem tanto se cobrar de comer um arroz integral, por exemplo. Cara, você pode comer o seu arroz branco numa boa e comer mais fibras de outras maneiras, por exemplo, a própria salada. Coma mais salada. Exatamente. É que as pessoas acho que elas estão acostumadas a colocar salada só para enfeitar o prato, né? É É. aquelas duas folhinhas de alface e três rodelinhas de tomate, aí eu como salada. Não, você só coloca para enfeitar o prato. Só para ressaltar, assim, eu falei que eu como de tudo, mas depende, por exemplo, eu não gosto de abóbora, mas se a abóbora tá, por exemplo, num escondidinho ou é Você um come. caldo de abóbora, eu como. Mas se Entendi. você vier com uma abóbora cozida assim pro meu lado, não como. Eu como. Abobrinha, por exemplo. Abobrinha, se só for refogada, eu não como. Mas se fizer uma lasanha de abobrinha ou uma receita com Sim. abobrinha, eu como. Mas então eu como, mas depende da forma que está preparado. E isso eu acho que é importante, como você falou, ressaltar, que não é porque é nutricionista que a gente gosta de tudo, né? A gente tem também, assim, a gente não precisa comer de tudo. Se você falar assim, Concordo. eu como, sei lá, 6 tipos de frutas, eu gosto. Beleza, tá ótimo. É Maravilha. isso aí, então, que você vai comer. Ah, mas eu gosto de comer só, sei lá, alface e repolho, não gosto de rúcula. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Claro que é legal você falar que não gosta, depois de tentar experimentar, ver se tem alguma forma que você gosta, igual assim, eu não gosto da abobrinha refogada de tal jeito, mas eu tentei ela de outro jeito, funcionou, então beleza, eu vou comer. Porque a Se gente faz esquece. falta, né? Que às vezes, É, como no meu caso, por exemplo, não gosto de dois, três alimentos, mas como todos os outros. Às vezes esses dois, três não fazem diferença. Para mim também não faz, mas assim, eu gosto muito de cozinhar, então eu gosto de testar, gosto de inovar, gosto de experimentar novas O receitas, que é novas incrivelmente coisas. saudável. Eu tô sempre compartilhando, porque é uma coisa que eu gosto, e aí eu vou tentando achar assim uma receita aqui, uma coisa aqui que dá para fazer, que dá para compartilhar.
eu falo que não é para a gente esconder o alimento. A gente vai saber que ele está ali, mas é uma outra forma de comer, uma outra cara que você dá para aquele alimento. Às vezes você vai achar o jeito que vocês gostam aí de Fantástico. comer. Mas tentem achar a melhor forma de vocês se organizarem, tentem achar a melhor forma de vocês enxergarem a comida sem se culparem, sem ter aquele peso de ai, comi tal coisa. Não carreguem culpa. Final do ano chegando agora também. Não sintam culpados com isso. Ai, meu Deus, final de ano e agora? Vou parar de comer para chegar no final do ano. Não, não faça isso. Né? Pensa que, igual a gente estava falando aqui, a ceia de Natal e lá no dia do Ano Novo, gente, isso não vai fazer É, a vida de vocês mudarem assim de cabeça para baixo. Então, e essa tentem criar. mentalidade. Pode terminar, perdão. Não, só para tentar criar o hábito, igual todo mundo sempre fala, não é o que você faz do Natal ao Ano Novo, é do Ano Novo ao Natal do ano seguinte. É a rotina, é o Sim. hábito, é o dia a dia, né? Aham. É, às vezes, né, eu acho muito interessante, nem é às vezes, acho que sempre mesmo. A mentalidade que a gente faz uma coisa, isso que você falou agora do Natal, né, é uma coisa que, tipo, eu vou lá, como a mais na ceia. Ok, se fosse só você, seria um grande problema, né? Mas todo mundo acaba fazendo isso, né? Eu no Natal como mais. Eu na ceia do Ano Novo eu como mais. Só que onde entra o problema? Onde a Mari bateu na tecla hoje e eu também. No que eu penso disso. O que eu penso disso faz eu acreditar que eu sou uma fracassada ou fracassado ou que tá tudo bem. Se eu acredito que tá um fracassado, eu posso o quê? Sentar no fracasso e falar, já que eu fracassei, vou fracassar tudo. Então eu já que de novo, né? Agora eu posso o quê? Condicionar a minha mente a pensar de uma maneira diferente. Eu gosto muito, Mari, do jaque positivo. Sabe? Ele reforça, ele destaca em mim, ele alia coisas que eu quero muito a coisas que eu gosto de comer muitas vezes. Então, eu vejo em mim, em pacientes, um efeito muito positivo disso. Tipo, ao invés de eu pegar assim, ó, já que eu comi isso, eu vou comer aquilo outro, nem faz sentido eu fazer atividade física, vou fazer só a partir de janeiro mesmo, vou beber, então ela entra naquele processo de vitimização, né, do jaque. Ela começa ladeira abaixo. O que normalmente eu faço? Porque, tipo, já que eu comi essa pizza maravilhosa, que eu tô feliz por ter comido ela, amanhã eu vou acordar e vou demonstrar essa felicidade movendo o meu corpo. Então eu transformo uma coisa que eu comi em algo positivo para mim, em Hum. algo que eu gosto e quero para progredir em algum aspecto, por exemplo, saúde. Não confunda aqui como punição. Eu comi, por isso eu preciso fazer atividade física. Não. Eu me eduquei a enxergar isso como algo totalmente saudável e gostoso. Então, se eu comer aquela pizza gostosa, ou mesmo se eu não comi, eu posso acordar no outro dia querendo mais saúde, querendo mais disposição, querendo mais felicidade. Eu fui feliz comendo aquela pizza. Por que eu não posso ser feliz fazendo exercício físico? E aí, porque, sei lá, os meus parentes em pleno Natal e Ano Novo vão me criticar porque eu estou fazendo atividade física que eu não vou fazer? Cuidado, gente. Cuidado, porque se você faz o que as pessoas fazem, vai ter o mesmo resultado que as pessoas têm. Você não precisa pensar igual elas. Você pode ir lá na ceia de Natal, comer, apreciar, curtir o que você gosta. No outro dia você pode acordar zero, colocar uma música que você gosta, tomar um banho, disposto e ir lá fazer uma atividade física. Você pode fazer isso. Você pode mudar isso. Tomar um café da manhã gostoso, equilibrado, você pode fazer isso. É muito importante a gente mudar a maneira que a gente enxerga. Se eu enxergar que eu sou um fracassado, se eu enxergar que está tudo perdido, se eu começar a alimentar esse tipo de pensamento, eu só vou ladeira abaixo. Eu só vou ladeira abaixo. Uma vez eu vi um post que falava mais ou menos isso, né? Uma coisinha que você faz mal a você, pelo seu corpo, por escolhas, né? Por exemplo, nesse sentido, atrai outras. E é muito verdade. E o oposto também. Então, se eu tô feliz por comer aquela ceia, que as pessoas que eu gosto tanto, e no outro dia eu vou comemorar ainda mais comigo, fazendo uma atividade física, tendo um café da manhã legal, eu também estou atraindo mais outras coisas. Porque eu já vou ter orgulho de mim. Nossa, eu fui capaz de passar por uma ceia, comer coisas que eu gosto. Hoje eu estou aqui cuidando do meu corpo. Olha o empoderamento. Você passa a ter uma autoestima de tipo, cara, um dia, uma ceia, nada me para, não. Não tem essa ideia de ficar me parando. Porque quem me para sou eu. É o que eu acredito. Então, E você essa maneira de aproveita. enxergar, ela tira toda a culpa. Ela transforma a coisa em algo muito mais leve. Ela traz, ela alinha, né? Tipo, experiências que você gosta de ter
com resultados, com objetivos que você ama ter também. Por exemplo, mais saúde e tudo mais. E você aproveita muito mais aquele momento, né? Com E certeza. Você de se estar com a entrega ao sua momento, família. né? Porque existe aquele tipo de pessoa também que às vezes está na ceia e fala assim: ah, não vou comer isso aqui, não, engorda. Ou então, eu não sei se isso acontece com você, por você ser nutricionista, de estar perto de mim e falar assim: ó, vou comer só hoje, tá? Eu também já falo, gente, eu não tô fiscalizando ninguém. Ah, Eu não é. sou fiscal de ninguém. A pessoa, ela precisa ficar Quem mostrando faz assim: isso são as pessoas mais inseguras, né? Você já percebeu? de falar assim, ai, ó, tô comendo esse doce aqui e amanhã a gente vai. Só que de uma forma negativa, né? Falando Uhum. assim, ih, tô comendo esse doce, mas amanhã a gente já vai pra correr, assim, mas não, nossa, eu tô aproveitando, que doce maravilhoso, que ceia maravilhosa, olha, a gente tá Como aqui se em fosse errado, família. né? Ó, eu tô fazendo isso aqui, mas eu É, já tenho um plano para compensar isso, tá bom? Não fica bravo comigo, não. E o é, errado existe na mente dela, porque aquilo exato. não é errado. E eu falo que eu falo, gente, eu não estou nem aí pra ninguém. Podem comer todo mundo feliz da vida. Eu não estou fiscalizando ninguém e eu vou comer também feliz da vida. Eu adoro comida de Natal, até mesmo arroz com passas estou comendo também. Eu adoro panetone. Eu falo que é a hora, assim, Natal é a hora, eu vou comer. E Natal, uma vez por ano. Então, as pessoas precisam melhorar um pouquinho essa ideia e não comer a comida pensando assim, ai, carboidratos, ai, isso aqui. Eu olho assim, nossa, arroz, sei lá, panetone, doce, pudim da minha avó. É isso que eu Chocotone. vejo. É Aham. isso que eu vejo, sabe? Então, assim, para a gente já comecem a treinar essa mentalidade de vocês, aproveitando que eu acho que as festas de final de ano elas são muito marcadas por essas ideias. Então, comecem a mudar, comecem a ver de outra forma, comecem a ver que é Natal, é família, é um momento prazeroso, que vocês vão aproveitar esse momento. Mudem essa forma de pensar e vocês vão ver como que vai ser mais leve aquele momento para Com vocês. Vocês vão certeza. conseguir aproveitar. Isso é uma relação boa com a comida. Quando a gente entende isso, aí vocês conseguem entrar, pensando agora também nesse processo de emagrecimento, essa ideia de, ai, comi, meu Deus do céu, nossa, e agora, né? Amanhã eu vou me punir. Aí as pessoas começam a se punir, achando que vão fazer atividade física, às vezes faz de uma forma excessiva, para não por prazer, Para mas para compensar aquilo que comeu, né? Queimar compensar. aquela caloria, gente, tira É, isso. isso, ó, já foi. Eu falo assim, ó, já foi, vamos embora, olha pra frente e vamos. E aí, assim, cortar, fala, não, a partir de agora eu vou cortar. Só que isso de vocês cortarem, de restringir muito também, dali a pouco você vai voltar a comer de novo, porque não é assim. Insustentável. É insustentável. O que que é sustentável para você? O que que você consegue fazer? O que que dá? Isso é o plano alimentar, assim, vamos pensar assim, na rotina alimentar de vocês, é aquilo que vocês conseguem fazer. Não é Uhum. assim, eu falo que eu posso fazer o plano alimentar mais maravilhoso do mundo e entregar para a pessoa. E ela pode olhar aquilo e falar assim: Mariana ficou doida, porque não dá. Isso é insustentável para mim. Então, Uhum. a nutrição não é isso, é totalmente ao contrário. Nutrição não é essa restrição, não é um insustentável, pelo contrário, é o que você consegue fazer, o que você consegue manter, a relação que você tem com a comida, como você vê a comida, porque a comida está presente na nossa vida todos os dias. Então, Uhum. se aquilo for uma coisa ruim, se a sua relação não for boa, comer vai ser a pior coisa. Apesar de Verdade. você achar que comer te traz prazer, mas dali 5 minutos você está se sentindo culpado. Então, para você, é a pior coisa. Então, essa relação que a gente muda, a forma que a gente vê a comida, melhora muito, muito, muito mesmo a cada dia, a cada refeição. As festas, que seja festa de Natal, festa de Ano Novo, você vai aproveitar de uma outra forma. Até mesmo os finais de semana, simples finais de semana. O que você comer, você vai ver também de uma outra forma. É isso aí. É, a maneira que a gente enxerga determina muita coisa. Que você tava determinando tudo muitas vezes. Você estava falando das pessoas falando para você, né, te dando satisfação. Ó, eu tô comendo isso aqui, mas, né, pode ficar tranquila, tá? Comigo sempre é diferente.
As pessoas, ela normalmente, eu como bastante, gente. Eu como bastante, principalmente em situações assim, e eu como mesmo. Tá? Tô sendo aqui sincero com vocês. E as pessoas, normalmente, elas me falam o quê? Principalmente aquelas pessoas inseguras que ralam para emagrecer e não conseguem. Elas viram para mim e falam assim: Nossa, não sei como que você come tudo isso, queria ser igual a você, comer tudo isso e não engordar. Aí eu penso comigo e não falo, né? Mas eu penso comigo: certeza que você queria ser como eu? Será que você conseguiria pensar, enxergar os alimentos conforme eu penso, enxergo? Tem pessoa que não está preparado para isso. Eu não estou me colocando aqui num sentido de melhor que as pessoas, não, tá? Muito importante citar isso. É porque às vezes a gente fica se escondendo nos nossos comodismos e não enxerga que, tipo, opa, eu tô errado aqui e eu posso melhorar. Eu tô errado aqui e eu posso melhorar. Então eu fico perguntando, como que você come isso tudo e não engorda? Eu falo, então você tá olhando esse prato agora, olha pro meu corpo e tira a conclusão. Legal. Então você não olha as decisões que eu já tomei, a organização que eu faço, o equilíbrio que eu trabalho, a toda a ressignificação da comida que eu trabalho na minha vida, toda a ressignificação e priorização da atividade física que eu fiz na minha vida, você não olha isso. Você está olhando a comida no meu prato, você está olhando o meu corpo. É isso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente fica, né, falando, mas para fulano é fácil. Mas para fulano ele tem a genética boa. Mas para fulano ele tem um metabolismo bom. Gente do céu, isso não existe, tá? Só vai existir se você for diabética e aí tem tratamento, e se você tiver problemas com tireoide, e também tem tratamento. E claro, se você tiver alguma herança genética, mas para ser bem sincero, eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano é menor do que 1% o percentual de pessoas que têm herança genética literalmente de obesidade no Brasil. Né? Aquela que determina que você vai ser obeso ali assim. Então você está jogando com uma estatística muitas vezes muito pequena para se acomodar em desculpas que tornam justificáveis o seu ato de comer. Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado, vamos olhar para a comida de uma maneira diferente, igual a Mari está propondo aqui. Assina embaixo tudo que ela tá falando, porque conforme a gente enxerga a comida e o pós-comida, que eu acredito que é muita dificuldade aqui para as pessoas, esse pós-comida, né? Eu crio culpa, eu crio felicidade. E minha vida segue, e eu vou cuidar de mim. O que eu estou enxergando? O que eu vou decidir enxergar? Você decide enxergar. Você tem esse poder de dar o comando que você quer para sua mente. Esse panetone aqui determinou o meu final de ano, determinou o meu Natal, determinou o meu corpo. Se você acreditar assim, você vai sofrer. Se você acreditar que foi apenas uma comida que você aproveitou e sua vida segue, e no outro dia você pode ter a refeição saudável que você quiser, ter talvez o corpo que você quiser cuidar e sentir amado, né? Há muita mudança. Acho que você está sentindo hoje na pele isso, né, Mari? Você está ficando cada vez mais ativa. Conforme você muda a maneira como você enxerga o exercício físico, você muda a maneira que você enxerga o seu corpo. Para quem, eu sei que vem muita gente da Mari aqui para a live e não me conhece. E eu fui uma pessoa que sofri muito de baixa autoestima com o meu corpo. Muito, 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 muito mesmo. E essa minha baixa autoestima, ela só acontecia porque eu me comparava. Porque eu ficava olhando, né, o corpo dos outros e queria ter o corpo X e tudo mais. E aí, quando que mudou? Quando eu comecei a olhar para dar oportunidade, né? Isso que a gente trouxe aqui hoje. Dar oportunidade para comida, dar oportunidade para hábito. Quando eu comecei a dar oportunidade para o meu corpo, a pensar assim, dentro do que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer. Não é perfeccionismo. O melhor que eu posso fazer sem perder a minha paz. O que será que o meu corpo pode me presentear? O que será que ele pode me surpreender? Complicado é que as pessoas não estão dispostas a fazer isso melhor. Elas querem fazer alguma coisa e que o corpo dê o melhor. Mas é quando eu dou o meu melhor que o meu corpo me presenteia com o melhor que ele pode me presentear. Então hoje as pessoas podem olhar minha barriga hoje e falar, para você é fácil. Não, lá atrás eu não tinha isso. E eu só conquistei isso porque um dia eu decidi dar oportunidade para ele, para fazer o meu melhor, seja em Natal, seja em qualquer dia. Esses dias foi meu aniversário. Eu comi bolo até sair pelos olhos, comi muito mesmo, eu estava com vontade daquele bolo. Muito tempo não comi aquele bolo, mais de ano não comi aquele bolo, que é um bolo vegano, né? Eu sou apaixonado nele. Quando eu comprei, cara, eu comi, 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 comi. Só que isso parou minha vida? Não, minhas outras refeições seguiram. Minha atividade física seguiu normalmente. Eu engordei? Não.
Você falando aí de aniversário, eu todo ano me dou de presente de aniversário uma coisa que eu gosto muito, vou falar marcas aqui, de sucrilhos, cereal, matinal. Nossa, eu gosto daquele Eu amo, crunch, sabe? Faz tempo que eu não sei, como, mas eu amo. mas eu não como de rotina, não é uma coisa que me faz falta e tal, mas é uma alegria no meu aniversário, eu Que compro legal. e eu como assim, eu não como, né, tudo de uma vez, mas é na semana do aniversário eu como, O me comer dou de emocional presente. saudável. E eu Né? fico super feliz e depois passa aquilo, acabou aquele pacote que eu comprei, segui a vida Tá em tudo certo. paz e super feliz. E é engraçado como que isso virou uma marca de aniversário para mim, Que sabe? delícia, que delícia. E não é uma coisa que eu sinto falta, eu preciso. Não, é uma alegria, é um presente que eu me dou, que eu como no meu aniversário, que eu fico super feliz com isso. E em paz também, sabe? Então, são coisas que a gente vai fazendo e que vão deixando a gente feliz, mas que vai sendo construído numa base assim consciente, sabe? Eu faço isso, eu gosto disso, eu me sinto super feliz quando eu como. E eu Incrível. sinto feliz porque eu adoro aniversário, eu adoro fazer aniversário. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de comer. E todo ano eu faço isso. Eu vou lá, compro, eu falo, ih, meu aniversário. E aí eu como na semana e pronto, depois eu sigo, sabe? Não é uma coisa que me faz falta ou que faz parte de todos os dias da minha rotina, mas que eu adoro, assim como o panetone no Natal. Eu amo panetone e eu gosto de Também. panetone de fruta. Não, eu não gosto de chocolate. Eu gosto Eu dos gosto dois. de eu gosto do de fruta. E aí eu como também super feliz, como porque eu sei que tá chegando o Natal, é um momento de No café da família. manhã, né? Eu, É pelo menos, um, gosto muito no café da manhã. eu gosto de comer a qualquer horário, assim. Se Entendi. ter panetone, eu tô comendo. Porque é uma coisa que eu gosto. Só que eu não fico assim, eu penso, cara, uma vez no ano, é Natal, eu vou comer. Sim. E me traz uma memória, porque comida é memória afetiva também. Assim como toda vez que eu vou pra minha cidade, a minha avó faz pudim. Aí você acha que eu como o pudim da minha avó, pensando assim, ai meu Deus, leite Ah, condensado, ai, você vai gostar. De jeito nenhum. Eu de penso, meu jeito. Deus. Eu falo, vó, obrigada por esse pudim. Que felicidade poder O estar dia que você foi aqui. visitar lá, eu vi um pouquinho dos seus stories, você tava comendo uns bolos gostosos lá. É isso aí mesmo, cara. Ah, esse é da minha sogra. Hum, Esse bolo é dela. legal. Aí, mas, é assim, eu vou para minha cidade. E um jeito das pessoas mostrarem afeto e carinho pra gente é através de comida. E você Sim. acha que eu vou chegar lá e vou falar assim: ah, isso não, ah, isso não, ai meu Deus. Aí eu tava comendo e eu segui lá fazendo atividade física, mas não como uma forma de compensar o que eu tava comendo, mas para manter um hábito que eu já venho criando ao longo do tempo. E aí Maravilha. eu corria, lá tem um lugar lá, eu corria e tal, mas também sem assim, ai, tô correndo por causa do bolo, não corria assim, ai, vou correr aqui 10 quilômetros, não. Às vezes era uma, não só, né, mas assim, às vezes era uma caminhada. Então, eu fazia o que dava para eu fazer e eu aproveitava as comidas que faziam para mim, porque eu tava lá. Sim. Isso é uma forma de demonstrar. Então, acho que a relação com a comida, quando ela é leve, a gente come com prazer e a gente se sente super feliz. Eu falo, eu como, eu me sinto super feliz. Eu pratico atividade física hoje feliz, que é uma coisa que tem entrado na minha rotina. Por muitas vezes já foi por Parabéns. obrigação. Hoje Uhum. não mais. Eu também, já fiz por Hoje, obrigação. hoje é uma construção, né, diária de tá fazendo, tá indo todos os dias. Como eu falei, eu tenho ido de manhã, mas como já virou um hábito, por exemplo, se por conta do doutorado, se eu tenho alguma aula de manhã ou tenho alguma reunião e não vou conseguir ir, eu vou no fim da tarde. É o meu horário preferido? Não. Mas é o horário que naquele dia vai ter que ser, porque é o que deu. Então, como já faz parte de mim isso, de fazer exercício, tudo bem ir naquele horário. Um dia antes, aquilo de tomadas de decisão, eu olho assim para minha agenda e falo: amanhã não vai dar para ir de manhã, eu vou à noite. Pronto, eu Sim, eu acordo no dia também. seguinte sabendo que eu vou fazer à noite, porque é o Também. horário que vai dar. Eu não acordo assim, ai, se der de manhã eu vou. Ah, não, se der de tarde, porque não vai dar. Você não faz dar. Primeiro você Então entra. cria disciplina, né? Que aí depois, É, mais disciplinado, você consegue ter esse livre-arbítrio mais tranquilo.
Então, assim, hoje eu sinto muito isso. E, e aí eu vou fazendo atividade física, vou melhorando a minha relação com a comida também, porque por anos eu também tive questões com o meu corpo, de ter que aceitar, quando eu era mais nova, de estar com sobrepeso. Acho que todo mundo, E, né, passa por isso. e por exemplo, Eu tô te ouvindo. travou? Não, Eu tá. tô te ouvindo. Tá, é que travou aqui. Só pra Quando travar completar aqui assim, que eu tava falando. pode continuar. Tá, beleza. É que fica travado. Eu falo, ih, será que estão me ouvindo? Tá Mas sim. é que quando eu entrei na faculdade de nutrição, a primeira coisa que eu ouvi falando assim, e agora você vai emagrecer você mesma. Como se nós nutricionistas fôssemos emagrecedores, né? Então, É, durante toda a minha faculdade, eu carreguei aquilo dentro de mim, de que eu não podia comer, que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo, que eu precisava fazer atividade física. Então, eu alimentei isso dentro de mim, até que eu entendi que isso estava sendo pior do que se eu tivesse tendo uma outra relação, tanto com a atividade física quanto com a comida. bom que você Então, entendeu. eu fui me conhecendo, eu fui mudando, eu fui entendendo. À medida que eu ia estudando, que eu ia aprendendo mais, eu fui entendendo a como lidar com isso comigo, para poder também conseguir ensinar as pessoas a lidarem com isso. Então, acho que Perfeito. esse momento, quando a gente se conhece e a gente entende também esse processo dentro da gente, a gente consegue passar com mais clareza para o outro, né? Como que vai ser esse caminhar também. Então, eu acho que quando eu entendi, eu também consegui passar para o outro. E não só passar, como também a gente consegue entender o outro, o momento que ele tá, Empatia. e de você Uhum. falar a empatia, exatamente, porque eu já fui assim, eu já passei por isso, então eu te entendo, vem cá, vamos junto, tá tudo bem, a gente consegue mudar. Se vo... Porque eu sinto que nós nutricionistas, né, nós foi criado uma imagem nossa de que nós somos aqueles que vão proibir, que vão cortar, que vão emagrecer todo mundo, que a ideia é essa. E na verdade não é isso, só isso, assim, não é isso que a gente faz, né? E com os meus pacientes, igual eu estava contando do sorvete lá no início, não é que é porque eu vou apontar o dedo para a pessoa e falar assim, ah, você está fazendo isso errado. Não, é entender, fazer a pessoa ter consciência do que ela sente, do que está acontecendo, e aí a gente traçar metas, traçar mudança a partir do que ela consegue fazer. E eu fiz isso comigo. Eu acho que mais recentemente, em relação à prática de atividade física, o que, que eu conseguia fazer, o que, que dava para eu fazer, até que hoje eu vejo que eu consigo fazer todos os dias, que eu me sinto feliz, que já entrou na minha rotina. E eu acho que essa transformação ela vem de dentro para fora, como eu acho que outro dia eu falei com você assim, hoje para mim é muito mais mente, o exercício físico é mente do que corpo. O corpo está sendo consequência, mas eu me sinto feliz, preparada Pra mim para também. enfrentar o que tiver, para fazer o que eu tenho que fazer, para trabalhar. E eu acho que o exercício tem feito isso. É porque mente e corpo eles andam juntos, né? Eu sempre falo assim, quando seu corpo não tiver legal, usa sua mente para resgatar ele. Quando sua mente não tiver legal, usa o seu corpo para resgatar ele. Porque eles estão sempre unha e carne aí pra gente falar um palavreado que a gente costuma usar É, e não devem ser separados, né? Essa ideia de nutricionista precisa ser magro, nutricionista é para emagrecer, é, você precisa fazer exercício para ter o corpo X. Gente, isso aí é da década de 90, para ser bem sincero, tá? Já passou da hora da gente atualizar, ficarmos um pouquinho mais maduros quanto que a gente enxerga disso, porque exercício físico é multifatorial, você pode usar para muita coisa, né? Até como válvula de escape, você pode usar exercício físico, né? Muitas vezes eu estava estressado, fazer exercício para desestressar, né? E a própria atuação do nutricionista também, né? Tem nutricionistas para várias coisas. Mari querida, muitíssimo obrigado, não só pelo seu tempo, como eu já falei no início da live, mas eu gosto muito, né, de pessoas que são transparentes, né? São íntegras, dão o seu melhor. Durante toda a live aqui eu senti isso de você, né? A doação, a preocupação, entregar realmente o melhor que você poderia fazer.
é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto que as pessoas fazem, então eu estou muito feliz por isso. Obrigado por você ter sido você, né? Sido transparente e colaborado aqui com nós. Eu espero também ter colaborado um pouquinho com a sua audiência. Eu amei, né, essas horas que nós passamos aqui juntos e espero que a gente repita. Tá? Você quer dizer alguma coisa aí pro pessoal? Eu estava dando uma olhada aqui Tava passando os comentários aqui, Uhum. de todo mundo. Eu agradeço todo mundo que participou, que comentou, minha galera que também tá aqui, todo mundo acompanhando a nossa live. Eu acho que a gente trouxe muita informação, principalmente em relação a nossa relação com a comida mesmo, né? Então eu estou muito feliz, eu agradeço muito o convite. Espero que a gente faça outras vezes também, tenha outra oportunidade de conversar. Eu falo que falar sobre Bora. alimentação, falar sobre nutrição é um prazer enorme. Eu faço isso todos os dias e eu me sinto muito feliz quando eu consigo ajudar alguém, ajudar a pessoa a entender a comida de uma outra forma, porque eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser sendo nutricionista. Eu falo que quando a gente ajuda alguém, a gente está entrando assim lá dentro da casa dela. E você quer Uhum. uma coisa mais Muito assim verdade. íntima do que você entrar dentro da casa de uma pessoa e aí fazer com que essa pessoa mude hábitos. Você está transformando alguém. Então eu fico super feliz com a minha profissão. Eu queria te parabenizar também pelo seu conteúdo. Eu comecei a te seguir recentemente, né? A gente se conheceu aqui pelo Instagram, Tem um então tempinho eu já, né? agradeço. Tem, A eu gente começou a agradeço seguir um ao outro. pela oportunidade também de Ai, estar voltou. aqui. E a minha mãe, todo mundo mandando mensagem. Gente, A obrigada. Alda. É a dona É, minha Alda? mãe. Um Aham, abraço, um beijo, dona Alda. minha mãe. Falei, mãe, vai lá me ver, hein? Gente, espero que E a eu gente queria tenha feito. agradecer, Pode queria falar. agradecer todo mundo também que te segue, que está aqui com a gente e que a gente possa ter contribuído pelo menos um pouquinho aí para as pessoas terem mudar essa relação, principalmente agora no final do ano. Isso aí. Gente, se vocês gostaram do que nós falamos aqui hoje, para quem me segue, né, no caso e ainda não segue a Mari, segue ela lá, que eu tenho certeza que ela vai fazer diferença para vocês, tá? A gente tem, bem dizer, vocês viram aí que é uma maneira de pensar igual, mas cada um trabalha sempre é ímpar, né, Mari? A gente nunca tem um trabalho que é igual ao outro. Então, tipo, se vocês for seguir ela, com certeza vocês vão ter benefícios, tá bom? Muito obrigado para quem esteve aqui, de coração mesmo. Espero que a gente tenha feito a diferença. E vai ter novas lives, hein? Eu vou te fazer convites e você pode me convidar também, sinta-se à vontade. Pode deixar, a gente vai marcar mais bate-papo, que eu acho que é sempre enriquecedor para mim, Show! para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Será incrível. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Mari. Até a próxima. Tchau, Rafa, até. Tchau.